Então, o paciente que liga para minha clínica hoje e toma a decisão de agendar uma consulta comigo, ele tem que pagar em até 24 horas para garantir e certificar o horário. Só que diante de uma agenda que está sempre cheia, hoje é assim: quem pagar primeiro garante a vaga. Antes era 24 horas, hoje não. Se três pacientes ligarem e quem pagar primeiro ali, garante o horário que vai ser reservado ali durante uma hora de dedicação minha para o paciente. Mas vamos lá, isso aí é para um outro nível, perfeito? O nível que eu quero trazer para vocês hoje é o que é que eu preciso fazer para converter o paciente que eu consegui angariar lá com o meu serviço na internet. Perfeito? Pode passar o slide. E é aquilo que eu estava falando, para que eu tenha bastante paciente, existe um ponto decisivo que vai facilitar essa conversão, que é o quanto essa pessoa se relacionou com você, né? E eu estava falando no instante sobre isso aqui, ó. Eu estou vendo muito médico bom se estressando com o médico ruim, porque o médico ruim, ele está conseguindo se destacar na internet, e o médico bom não quer acompanhar esse novo jogo da internet, e ele está sofrendo com isso. Ele está vendo os pacientes dele, ó, perder para um médico que não é tão bom quanto ele. Então essa frase é muito decisiva para mim, porque assim, ó, olha essa frase. O mais conhecido vence o melhor, mas quando o melhor também é o mais conhecido, ele se torna imbatível. E é essa frase que rege a minha construção profissional. Eu me dediquei muito à minha residência, né? Sempre fui um bom residente, um bom médico, né? Inclusive, uma das minhas professoras da UFS faz parte do método VXR, ela está assistindo a doutora Célia. E eu sempre fui muito estudioso, sempre fui muito dedicado, tanto na minha formação médica, na minha residência. Só que eu entendi o jogo de quem tem sucesso. Que só a habilidade técnica não é o suficiente para garantir o sucesso. E eu entendi o jogo, tive os resultados com esse jogo e estou aqui hoje para ensinar os bons médicos que não estão satisfeitos com a profissão hoje. Por quê? Porque não está conseguindo fazer os pacientes perceberem valor. Perfeito? Pode passar o slide. E esse slide ele é muito importante porque isso aqui mostra exatamente o que a gente vai abordar hoje, que é o elo de conexão entre o médico e o paciente que se concretiza quando o paciente senta no teu consultório. Isso aqui é bem interessante porque essa foto é uma foto muito emblemática, que essa é de uma paciente que eu atendi em Capim Grosso, que é uma das cidades queridas que eu atendi. Para quem não sabe, na fase, né, que eu saí do convênio, do particular, ou do plantão, eu atendi até em 19 cidades. Eu tinha 19 cidades que eu atendia por mês. E essa aqui é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, que é Capim Grosso. E essa paciente foi uma paciente que eu atendi às 7 horas da noite. Aqui para mostrar a vocês que, independente de nessa época eu atender 40 pacientes, todo paciente eu abria a porta, atendia bem e mesmo ela conferida ao sorriso dela na cara. Por quê? Porque quando a gente tem uma estratégia muito bem desenhada de atendimento ao paciente, mesmo que eu ainda não atenda particular com hora marcada, a gente consegue impactar na vida do paciente. E o que a gente vai falar é como é que a gente constrói esse elo quando o paciente liga para a minha clínica e o que é que tem que ser feito para isso acontecer. Perfeito? Pode passar o slide. E essa é a grande dor que alguns devem estar passando e outros, quando aplicarem o que eu ensinei ontem, vão começar a passar. Os pacientes ligam, mas não marcam. O que é que faz um paciente ligar para uma clínica e não marcar? Aí agora a gente vem a fundo para começar o jogo da noite. Perfeito? Três coisas aqui, ó, que eu preciso ter clareza na minha cabeça para entender por que que os pacientes ligam e não marcam. Primeira coisa, baixo nível de relacionamento. Esse paciente ainda não entende e não percebe valor no meu trabalho. Rafael, como é que eu resolvo essa primeira barreira? Essa primeira barreira você resolve, ó, com a elevação do nível de consciência. Como é que eu elevo o nível de consciência? Para quem assistiu a aula de ontem sabe. Eu preciso fazer essa pessoa ter muita clareza do problema. Eu preciso que essa pessoa entenda que existe uma solução para esse problema e que ela entenda e deseje que eu resolva esse problema. Então a internet, ela é um potencializador dessa primeira barreira, que é quando o paciente ainda tem uma barreira de não relacionamento. Ele não tem ainda a clareza de que você é a melhor opção. E como é que eu percebi isso? Volto para aquilo que eu estava falando mais cedo, né? Sobre quando eu trabalhava em uma clínica de cardiologia, em que os pacientes bradescos ligavam. Eu passei por três fases. A fase número um é aquela que o paciente ligava lá para a clínica, que eu atendi, e falava assim: eu queria uma consulta com o angiologista. Depois eu comecei a perceber que esse paciente, ó, que tem um nível de consciência muito baixo, ele marcava e não ia. Por quê? Porque ele não ligou para marcar com o Dr. Rafael.
Ele ligava porque ele tinha uma necessidade de angiologia e cirurgia vascular. Então, para esse paciente faltar agora e depois, tanto faz, não tem problema. E aí foi aí que eu comecei a entender o seguinte: se esse paciente tiver muita consciência do problema, se ele tiver consciência de que quanto mais ele demora para resolver esse problema, mais vai sofrer é ele, não sou eu. E quanto mais esse paciente se conectar comigo, mais, ó, mais desejo tem, menor o número de faltas. Ponto. E foi aí que eu comecei a entender que a internet, ela pode fazer isso por mim. Por quê? Porque se esse paciente me ver com muita constância, se eu estou todo dia ensinando ele a criar consciência do problema e entender que quanto mais ele posterga, é pior para ele começa a me ver como autoridade porque eu sou a pessoa que estou aumentando o nível de consciência dele. Então, ou seja, aqueles conteúdos que eu falei ontem, de conteúdo para criar consciência do problema, conteúdo para criar consciência da solução do problema e conteúdo para criar consciência de que eu sou a melhor solução, isso faz esse paciente me ver como uma grande autoridade para ele. E quem é autoridade ganha a atenção. E com a atenção feita com 5 Is do marketing, ou seja, eu me relaciono com pontos de conexão da identidade desse paciente junto com a minha identidade, ele começa a criar um nível de relacionamento íntimo. É muito comum o paciente chegar no meu consultório e falar assim, doutor, eu amo ver quando o senhor cuida do seu filho. Eu adoro ver o senhor tomando café de manhã. Eu amo, porque às vezes, ó, eu tô com preguiça de malhar e eu vejo o senhor acordar às 4h40 e ir treinar. Então isso, o senhor serve de uma inspiração para minha saúde e eu me relaciono com o senhor porque eu também sou pai de criança. Então, ou seja, esse nível de relacionamento digital, ele faz o paciente criar um nível de amizade virtual com você. E você acha que quanto mais amizade virtual ele tiver, você acha que ele vai esquecer da consulta? Você acha que ele vai perceber mais valor? Você acha que o nível de relacionamento vai ser maior ou menor? O nível de relacionamento vai lá para cima. É por isso que eu preciso entender que a internet faz parte do meu trabalho. E a internet, ela não faz só parte do trabalho para as pessoas me conhecerem, mas para as pessoas, ó, desejarem a consulta. Para que a consulta seja uma necessidade de conexão, ó, material. Não é só o virtual. Eu gosto tanto de ficar vendo aquele conteúdo que quando eu vejo que ele resolve minha dor, é uma oportunidade de conhecer de verdade esse doutor. Eu quero ver ele pessoalmente. Então, isso fortalece a decisão de marcar e isso fortalece a decisão de não faltar. E foi aí que eu comecei a entender o quanto a internet, ó, começava a me impactar. Porque aqui em Feira de Santana, eu descobri que tinha algumas regiões aqui da Bahia que tinham convênio Bradesco. E eu comecei a fazer tráfego pago direcionado. Só que só o tráfego fazia criar consciência. E o relacionamento que estabelecia fez esse paciente desejar. E aí eu resolvi o primeiro gargalo. Então, esse primeiro gargalo eu consegui resolver com a internet. Só que aconteceu um outro problema. O nível de consciência do paciente de responsabilidade de não faltar. Por quê? Porque quando o paciente ele é de convênio, principalmente que ele não vai tirar do bolso dele para pagar uma consulta, ele fala assim: "Ah, mas hoje deu problema, eu não vou conseguir. Semana que vem eu marco". Aí eu comecei a entender, eu falei: "Peraí, pô, os pacientes estão me mandando mensagem no direct, eles falam que querem passar por uma consulta comigo e chega no dia que o paciente falta". Aí eu comecei a entender uma outra coisa. Eu falei: "Peraí, por que que tá faltando?". Aí eu lembro, ó, você vê, eu sempre falo, você se torna dono de clínica trabalhando na clínica do outro. Às vezes a pessoa acha assim, ah, mas quando eu for dono de clínica eu faço isso. Não. Você tem que fazer isso quando você trabalha para o outro. E aqui eu comecei a resolver esse problema. Fui para o call center da clínica, certo? E lá no call center eu fiz uma pergunta, falei assim, por que esses pacientes estão faltando? Ela, doutor, chega de manhã, no final da manhã que a gente faz a confirmação, o paciente fala que esqueceu. Aí eu falei, ah, rapaz, beleza. Então quer dizer que você confirma o paciente da manhã ou na tarde anterior. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, a gente vai fazer a dupla checagem. É o que eu chamo hoje de double check, que é uma ferramenta que eu criei. Qual é a ideia do double check? Em vez de a secretária ligar no turno anterior à consulta programada, ela vai ligar uma semana antes para esse paciente. Então ela vai ligar para esse paciente. Tudo bem, dona Joana? A senhora está marcada com o doutor Rafael na próxima quarta-feira, às 16 horas. Eu posso confirmar com a senhora a consulta? Pode. Primeira checagem.
Segunda checagem, ela precisa ser realizada um dia antes, no período da manhã. Por quê? Porque se nessa segunda checagem a paciente falar assim, eu adoeci, eu não vou conseguir ir, essa secretária, ela ainda tem um turno para remanejar esse paciente. Então o double check, ele tirou o nível de falta que eu tinha nessa clínica que eu trabalhava, que era o Cardio, que girava em torno de 30 a 40%, eu caí isso para 5%, mesmo sendo paciente de convênio. Então, ou seja, o double check é uma ferramenta validada não só para o médico que atende particular, mas para o médico que atende convênio. Rafael, e como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso para criar consciência para a secretária da clínica que eu trabalho? Você vai ter que sentar e conversar com ela. Não tem jeito. Então você vai ter que sentar com a secretária e explicar isso, o impacto disso. Por quê? Porque quando eu faço duas checagens, eu tenho dois momentos para confirmar e dois momentos para reestruturar um potencial buraco na minha agenda. Perfeito? Então o double check é uma ferramenta que a gente utiliza para, ó, romper essa barreira da falta de responsabilidade do paciente, principalmente de convênio, que às vezes não está pagando nada. Ou o paciente particular também, para aquele médico que ainda não está trabalhando com um pagamento antecipado. Aí é uma coisa um pouco mais complexa, mas isso aqui já é meio caminho andado. A terceira coisa que eu preciso trabalhar é, ó, o script da secretária. Ou seja, você acha que uma pessoa consegue vender mais um produto quando ela domina mais o produto ou domina menos o produto? Quem é a pessoa que mais sabe do teu serviço? É você. Você acha que a secretária da clínica sabe o que você faz? Ela sabe quais são os diferenciais? Será que as perguntas que o paciente tem feito quando liga lá para a clínica, será que ela está sabendo responder? Então, esse é um trave que você, médico, vai precisar começar a pensar. Passa o slide para mim, Mico. Pessoal, vai colocando especialidade, porque como eu fiz ontem, eu vou pegar aqui daqui a pouco e vou trazer algumas estratégias para as especialidades que tiverem aqui ao vivo, tá bom? Para mostrar a vocês como isso é validado para qualquer especialidade. E aí, gente, aqui é o seguinte: como é que a gente faz essa questão do script, tá bom? Para que eu monte o script para minha secretária, para ela ter fundamentação para conversar com esse paciente, seja no WhatsApp, seja no telefone, a gente tem que entender o seguinte, que primeiro eu tenho que ter a minha consulta estruturada e eu tenho que ter um plano de tratamento estruturado. Porque vamos lá, se eu sou ginecologista e eu faço ultrassom transvaginal, eu faço preventivo, eu faço reposição hormonal, será que a minha secretária sabe? Será que a secretária da clínica que você trabalha sabe? E essa é uma coisa que eu me questionei lá em 2020, quando eu estava no DM Cardio, que é essa clínica de cardiologia que eu trabalhava. Que eu comecei a perguntar, eu falei assim, porra, eu tô tendo uma trava aqui. A minha agenda ela é cheia e acaba embolando. O convênio paga mal a consulta. Todo paciente que vem de varizes para mim, ele precisa fazer o Doppler e isso acaba ficando muito ruim a dinâmica. Então eu comecei, depois que eu fiz o double check, eu comecei a sentar com as secretárias e com o call center para explicar a ela o que eu faço, quais são as estratégias que eu utilizo para resolver o problema dos pacientes, quais são os exames que eu utilizo e como é que é indicado para fazer esse exame. E foi nessa época que eu construí uma estratégia que levou à formação do atendimento 4.0, que é o modelo de consulta que eu criei. Por quê? Porque eu sentei com a secretária e falei assim, ó, seguinte, todo paciente que ligar para aqui e tiver varizes, é imprescindível que esse paciente faça o duplo. Então, a partir de hoje, quando esse paciente ligar para marcar, você já vai perguntar a ele, Dona Maria, a senhora está marcando a consulta do Dr. Rafael por conta de quê? Ah, é por conta das varizes. Então, assim, ó, Dr. Rafael, sempre vai pedir o Doppler venoso, porque o Doppler venoso é uma extensão do exame que ele faz para dar um diagnóstico preciso e programar um tratamento para a senhora. Então eu quero saber se a senhora já pretende já deixar pré-agendado para a gente reservar um horário que faça a consulta e o Doppler, para que seja mais eficiente o diagnóstico e a senhora já saia daqui com a estrutura de como vai ser resolvido o seu problema de varizes. Faz sentido para a senhora? Pronto. Então ali eu fundamentei na cabeça da secretária para que serve o Doppler, quando é que esse Doppler é indicado e como é que ela deve fazer para otimizar esse atendimento, já orientando o paciente. Só que se a secretária não sabe o que é um Doppler venoso, se ela não sabe para que é que serve, se ela não sabe qual é o tipo de paciente que precisa desse exame, ela jamais teria fundamentação para estruturar um modelo que aparentemente era desorganizado e a gente começou com a operação, mesmo dentro do convênio, tornar ele organizado. Eu comecei a reduzir falta de convênio,
E eu comecei a estruturar o atendimento de convênio. E essa estruturação levou a minha consulta hoje, que é o atendimento 4.0, em que o paciente passa por uma consulta comigo, que vai durar 1 hora. Esse paciente faz a consulta, ele faz o Doppler, ele faz a realidade aumentada e ele faz a avaliação dermatológica no dermatoscópio. Ou seja, o atendimento 4.0, ele surgiu lá, quando eu atendia convênio. Por isso que eu falo, a sua clínica começa na clínica do outro. É lá que você organiza as coisas. Perfeito? Então, esse script de consulta, eu como médico preciso entender. Eu preciso entender quais são os tratamentos que eu faço para que eu explique isso para a secretária. Porque a minha secretária, ela sabe que é uma escleroterapia com espuma, ela sabe que é uma escleroterapia simples, ela sabe o que é um laser transdérmico, ela sabe o que é o laser endovenoso, ela sabe o que é uma microcirurgia, ela sabe que isso aqui é fundamentado no meu diagnóstico. Então, se o paciente fala assim, eu quero fazer esclero, ela, ó, doutor Rafael, ele faz todas as técnicas. Só que a técnica que vai ser escolhida para o teu tipo de varizes, a gente só pode fundamentar depois que ela fazer uma consulta. Porque é na consulta que ele vai entender o que está acontecendo para a partir daí ele indicar a técnica. Então, ou seja, ela entende o que eu faço, ela entende o porquê eu faço e ela entende como eu faço para organizar o tratamento. Ela não precisa entender o que é uma escleroterapia no detalhe, mas ela tem uma noção das estratégias. E ela sabe que a indicação é, ó, minha. Portanto, ela entende que isso tudo que o paciente pergunta vai ser fundamentado no dia da consulta. Porque na hora que o paciente liga para lá, eu quero fazer quanto é uma sessão? Ou quando o paciente liga para a clínica lá e quer fazer um atendimento da parte estética facial, que é com o departamento que a gente tem na clínica, e a paciente fala, eu quero saber que eu não tenho botox. A gente tem reuniões semanais para estruturar isso. Por quê? Porque eu preciso dar repertório para ela. Porque com o repertório, ela consegue se comunicar melhor com esse paciente. E aí volta para aquilo que eu falei para vocês. Você vai comprar de alguém que domina o produto ou alguém que não domina? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui fazer um terno sob medida, né, essa semana, e aí eu liguei para um profissional para ele ir lá na clínica para a gente estruturar esse terno. Só que assim, eu já uso o terno sob medida. Então eu sei os detalhes do terno sob medida, eu sei detalhes de roupa, de blusa sob medida. Então essa pessoa que veio me vender, né, que eu solicitei, o cara não sabia direito. Então, ou seja, ele botou um preço alto com um preparo de apresentação do produto baixo. Então, ou seja, não sabia os tipos de tecido, né? Então, assim, ele vendia na internet uma coisa, só que na hora que ele veio para o cliente sabia mais do que ele. Então, ele perdeu a venda. Era uma venda já fechada, mas por não ter fundamentação para explicar o produto, ele perdeu a venda. E eu falei isso para ele. Falei, você perdeu a minha venda porque eu não senti a precisão que eu esperava de você. Por quê? Porque existem detalhes do terno sob medida que você não soube nem me explicar e eu já sabia. Por quê? Porque eu já tenho outros ternos. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter hoje. Às vezes, o teu paciente, ele já sabe tudo do que vai fazer. Às vezes, pela própria consciência que você gerou. Aí ele liga pra lá e tua secretária não sabe, acabou. O elo de confiança se desfaz, a venda tá perdida. Por isso que a tua secretária tem que ser fundamentada. Ah, Rafael, mas eu não tenho tempo. Pois é, porque não tem jeito. Vai ter que sentar. Assim como eu fazia lá no DM Card, eu sentava com a call center, reunia todo mundo, ia explicando. Eu preciso fazer isso tudo de vez? Nem faça, porque ela não vai conseguir gravar. Minha sugestão é que você crie uma reunião semanal 10 minutinhos, explica, cria uma linha cronológica para explicar ela tudo que você faz. E você vai toda semana revisar isso, para ela aprender. Segunda coisa que eu fazia nessa época, eu deixava disponível para a responsável do call center, que é Núbia, a doutora Célia trabalha lá, que é Núbia. Ó, Núbia, qualquer dúvida, você manda mensagem para mim. Porque se as meninas tiverem dúvida sobre alguma coisa da marcação, só é mandar mensagem para mim, que eu tô aqui disposto e disponível para ajudar. Por quê? Porque ganha todo mundo aqui. Perfeito, gente? Então, isso é um ponto importante. Por quê? Porque sem script, ó, não tem conversão. Então, esses são os três gargalos que impedem esse paciente de chegar no seu consultório. Então, ou seja, se eu, como médico, eu não entendo isso, já era. A chance da conversão, ela vai quase a zero. E aí eu fico naquela, o paciente tá ligando, mas não fecha. O paciente tá achando caro. Será que ele tá achando caro? Ou é porque ele não tá percebendo o valor suficiente do valor que você tá cobrando? O paciente está faltando. Será que ele está faltando porque ele quer ou porque não está tendo um double check? Ah, mas o paciente ligou e disse que não ia pensar. Será que ele quer pensar ou porque ele viu que lá a secretária estava
pouco disponível para tirar as dúvidas que ele quer querido. Então, ou seja, existem esses três principais gargalos aqui, ó, que são, vamos lá, 80% de uma venda perdida está aqui. Então, ou seja, eu estou te dando três pontos que você precisa analisar para que com esses pontos você consiga aumentar a sua conversão. Então, olha como existe um passo a passo. Um passo a passo que começa na internet, vem para a ligação e esse paciente fecha ou não fecha. Perfeito? Pode passar o slide. Pessoal, vai botando no chat aí a especialidade, vai botando aí se ficou alguma dúvida, algum insight aí que eu falei e você queria aprofundar mais, vai jogando, que a gente está aqui hoje para tirar dúvida de vocês também. Então, essa ideia, né, do script que eu falei, é vocês criarem uma rotina mesmo, tá bom? Eu fazia isso, não é só em uma clínica. Na época que eu atendia nas 19 cidades, eu fazia isso em todas as clínicas. Porque eu sempre fui do lema na minha cabeça. Eu saio de casa para trabalhar e fazer dinheiro. Ponto. Eu não saio de casa para brincar. Porque se eu deixo meu filho em casa para trabalhar, eu tenho que ter assim, eu estou indo lá para rentabilizar, resolvendo o problema de saúde dos pacientes, para que o paciente ganhe e eu também ganhe. É uma relação de troca. Eu preciso da medicina para sobreviver e o paciente precisa desse médico para promover a saúde dele. Ponto final. Perfeito? Pode passar, Luca. E aqui, gente, são pontos importantes. Ontem eu até falei um pouco da regra do som, né? Que são sons que o paciente emite, e eu tento falar isso muito com minha secretária, né? Quais são os principais medos, quais são as principais objeções, quais são os sonhos desse paciente de varizes, para que ela tenha essa fundamentação, porque na hora que o paciente fala assim, ah, eu tô com muita dor, eu tô com varizes, mas eu vou deixar pro próximo semestre. Então ela já vai falar, ó, eu entendo lá da senhora, mas a senhora precisa entender que a doença das varizes ela é uma doença progressiva, que ela não vai esperar 6 meses parada sem evoluir. E quanto mais a senhora demora de tratar, mais mancha aparece, mais varizes vão se formar, mais lesão na sua pele acontece. Então é importante que a senhora tenha clareza de que assim, ó, tempo é dinheiro. Quando a gente pensa em varizes, tempo é dinheiro. Quanto mais a senhora demora, mais dinheiro a senhora gasta. Mais impacto na sua pele tem. Por consequência, vai demorar mais o resultado. Então é importante que a senhora entenda isso para que a senhora não fique postergando. Porque todos nós somos assim, a gente posterga as decisões. E se essa secretária não puxa no eixo, o paciente deixa para depois. Perfeito? Só que para isso ela já tem que ter na cabeça dela quais são os sonhos, objeções e medo. A regra do som que eu falei ontem. Outro ponto importante é que ela precisa entender como é a minha consulta. Então, ou seja, a minha paciente, meu paciente hoje, quando liga para a clínica, a minha secretária, ela já aborda dessa forma. Então, o paciente que passa por uma consulta do Dr. Rafael hoje, ele vai passar por uma avaliação completa, a consulta dele já está estruturada com Doppler, e o mais importante, a senhora vai sair daqui sabendo três coisas que todo paciente quer saber. Primeiro, qual é o resultado previsto para aquele tratamento de varizes? Segundo, quanto é que a senhora vai precisar investir financeiramente para isso? Então, ele vai desenhar isso tudo para a senhora. E terceiro, ele vai criar a linha do tempo, para saber quantas visitas a senhora precisa vir aqui, quanto tempo a gente consegue chegar no resultado. Então, quando ela entende a estrutura da minha consulta, ela consegue fundamentar a argumentação para quebrar as objeções desse paciente que está ligando ou que está mandando mensagem. Então, isso tudo é importante, só que não tem como a minha secretária saber isso se eu, como médico, não estruturei. Entendeu? Então, eu tenho que organizar isso na minha cabeça. E aqui eu criei uma ferramenta chamada ODV, que é o modelo de estruturar a minha consulta. Onde a minha consulta eu vou passar na primeira etapa ouvindo o meu paciente, ou seja, eu vou ouvir os sons que ele emite, porque com os sons que ele emite eu vou fundamentar as estratégias para minha secretária. E eu também vou fundamentar minhas estratégias para quebrar as objeções na hora que eu for apresentar um plano de tratamento na consulta. Ponto. D, que é desenvolver. Como é que eu vou desenvolver a consulta? Eu vou mostrar para esses pacientes que os gargalos que eles sentem eu vou resolver. Ponto final. E no final eu vou vender, porque toda consulta ela é um objetivo. Eu vou vender uma proposta de tratamento. Ah, mas a consulta é para vender? Claro. Se você faz uma prescrição e esse paciente não segue a prescrição, você não vendeu. Ou seja, você precisa vender uma ideia. Existem ideias que não vão partir de uma intervenção sua, mas às vezes intervenção medicamentosa, mas você precisa vender uma ideia. E a pessoa precisa comprar essa ideia. Porque se ela não seguir a tua prescrição, ela não comprou a sua ideia. Perfeito? E aquilo que eu falei, eu vou fundamentar todo o tratamento, porque o meu paciente, ele quer saber três coisas. Qual é o resultado? Qual é o investimento? E em quanto tempo eu consigo entregar? E aí eu criei um modelo de estruturar de plano de tratamento, que é o modelo HIT.
que é resultado, investimento, tempo, que dentro do VXR a gente tem um módulo específico onde a gente vai desenhar tudo de vendas. Como é que eu faço para montar o plano de tratamento? Como é que eu faço para criar um fundamento de saber como é que eu vou precificar? Quais são as variáveis que eu uso para precificar o meu serviço? Então, tudo isso a gente tem um módulo dentro do VXR que a gente ensina isso para os alunos, tá bom? Mas aqui hoje eu já estou te dando isso para fundamentar a tua estrutura de atendimento de consulta e para tu fundamentar as estratégias para tua secretária, quando receber esse paciente, conseguir converter. E mais uma vez, isso aqui se aplica para quem tem clínica própria e para quem não tem, porque eu te mostrei que tudo isso foi construído quando eu trabalhava na clínica de outra pessoa. Perfeito? Pode passar o slide. Esse modelo HIT, né, que eu criei, isso foi muito pancada, porque, tipo assim, quando eu terminei minha residência, pra quem é vascular e tá aqui assistindo, eu não sabia como é que fazia tratamento de varizes. Tipo assim, eu não sabia como eu organizava para tratar esse paciente. O paciente chegava, eu aprendi na minha residência que era sessão, então eu cobrava sessão avulsa, eu ia pela linha dos preceptores, só que isso me dava uma angústia, porque assim, eu cobrava por sessão, a precificação era péssima, não fazia sentido eu precificar, porque era R$ 120 que o pessoal cobrava na época de sessão. Segundo, eu não tinha uma linha para saber como é que eu entregava o resultado do paciente. Eu não conseguia raciocinar isso para falar assim, ó, é X que a senhora paga para chegar no resultado. Então, eu me ficava mal, o paciente frustrado e no final das contas ninguém ficava bem. E com muita quebra de cabeça, eu fui começando a organizar um modelo que levou aqui, ó, a metodologia HIT. E que hoje eu consigo estruturar isso para o pessoal do otorrino, para o pessoal da plástica, para o pessoal que faz procedimentos cirúrgicos e para quem faz procedimento ambulatorial e para também para quem faz procedimento clínico, quem faz a parte clínica com o pessoal da pediatria e da cardio, tá bom? E dentro do VXR a gente tem essa estrutura aí para a galera. Pode passar. E aqui, mostrando a concretização disso que eu falo para vocês, porque não adianta eu falar, né, e não mostrar a cobra morta. Aqui é uma paciente que veio de Natal, Rio Grande do Norte. A gente deu ela no mês passado. Essa é aquela paciente que eu falei para vocês ontem, que ela tinha uma cirurgia indicada lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela não sentiu segurança na médica na hora da consulta, viu um vídeo meu, começou a maratonar minhas lives, meus conteúdos, e ela simplesmente cancelou a cirurgia. Pegou um avião, veio para Salvador, pegou um translado, veio para Feira de Santana e tá aqui a prova. Paciente aqui, ó. Tá vendo? Paciente. E isso ela fez um vídeo, ó, a doideira. Isso aqui é um vídeo que ela fez, postou e eu marquei ela. Ou seja, ela me gravou agradecendo, botou lá no Instagram dela e botou. Aqui é um outro paciente que mora na zona rural, no sul da Bahia, em Venceslau Guimarães. A filha me achou na internet, viu os meus resultados, se conectou comigo, marcou a consulta e o pai veio operar e o resultado ficou lindo. Perfeito? Então esse é um ponto importante, por quê? Porque isso aqui é a prova do que eu estou te ensinando. É validado e eu vivo o resultado. É aquilo que eu falei ontem. É bom quando você tem um mentor que vive o resultado. Por quê? Porque o padrão de comportamento dos pacientes ele vai mudando. E como eu vivo o que eu ensino, se o padrão muda, eu mudo a estratégia. Então, para quem está no VXR e vai assistindo as aulas ao longo do ano, fala assim, porra, tem coisa nova. Por quê? Porque eu vou vendo as mudanças, vou validando os resultados e já te dou pronto. É aquilo que eu falei, quando você tem um mentor realmente que te entrega o que dá resultado, você vai poupar três coisas: tempo, dinheiro e frustração. Por quê? Tempo, porque se tu não perde tempo errando, tu vai ganhar tempo. Dinheiro, porque se tu fica gastando dinheiro com estratégia que não dá resultado, e frustração. A frustração de estar fazendo um vídeo e o vídeo não dá certo. A frustração do paciente sentar na tua frente, não sentir segurança e ir para outro médico. Então, ou seja, quando você tem um mentor, ele vai encurtar tempo, ele vai te poupar dinheiro e vai te poupar frustração. Então, isso é, para mim, o que vira a chave para a gente entender o quanto é importante a gente ter mentor na nossa vida. Perfeito? Pode passar. E aqui a gente entende, gente, que assim, ó, o sucesso, eu fiz até um podcast essa semana falando sobre sucesso, que é o seguinte: sucesso é quando você alcança algo que você deseja, tá bom? E o que é que faz a gente chegar nesse sucesso? É quando a gente toma uma decisão, a decisão de fazer, e a gente age. Porque tem gente que toma uma decisão e fica esperando o momento certo. E tem gente que toma uma decisão e age sobre essa decisão até dar certo. Então, o sucesso ele é uma combinação de decisão mais ação. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que eu tenho que tomar decisões estratégicas e agir sobre essas decisões para conseguir chegar na vida que eu quero. Por isso que ontem, lá no início, eu falei o quê?
Primeiro você precisa saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, você fica perdido. E eu vejo isso nos alunos que entram no VXR, a maior parte é perdido. As pessoas não entendem o que precisa ser feito para chegar lá. Por isso que a gente tem que encontrar mentores. Mentores que têm o resultado, que têm o método, que têm a validação do método e que vivem o resultado. E essas quatro coisas vocês vão encontrar com a gente. Quem está dentro do VXR sabe disso. Quem já foi para as outras mentorias que a gente faz, validou e certificou isso. Perfeito? Oswaldo tá aí, pessoal. Eu vou chamar aqui alguns alunos agora para mostrar a prova, né? Porque aqui eu mostrei o meu resultado, agora eu preciso mostrar para você que está me assistindo o resultado dos alunos que fazem, né, o método, que aplicam o método no dia a dia. Érica, abre a câmera aí. Érica é um dos nossos cases. Érica é cirurgiã pediátrica. Aqui a gente está construindo algo que não existe, né, dentro da cirurgia pediátrica. Todo cirurgião pediátrico, ou quem conhece cirurgião pediátrico, sabe que vive de sobreaviso e de plantão. Ponto. E Érica veio com essa dor. Érica tem filho, Érica sempre foi dedicada, mas ela não encontrava um caminho. Ela estava numa corrida dos ratos que ela vivia de sobreaviso todos os dias, sobreaviso e plantão, ganhando bem, mas com uma qualidade de vida horrível. E Érica entrou no VXR, vai fazer um ano agora, e a gente está construindo o inimaginável para Érica. Perfeito? Cadê Érica? Boa noite, Érica. E aí? E aí? Então, a Erika foi interessante porque a gente desenhou o modelo de negócio para a Erika, certo? A gente teve que refazer toda uma estrutura que não existia dentro da cirurgia pediátrica. E na cabeça de Erika, ela achava que cirurgião pediátrico não conseguia atender consulta particular, que dentro da cirurgia pediátrica ninguém pagaria cirurgia particular. E a gente tem mostrado para ela que sim, ela tem começado a ver que dá para fazer isso. Boa noite, Erika. Boa noite, Seja Rafa. bem-vinda. Tá sem áudio. Obrigada. Tá sem áudio? Ah, tá aí? Então, beleza. Mas ontem eu tava ouvindo um hino. Estão me ouvindo, gente? Érica, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aqui, pessoal que tá assistindo, como é que você via a cirurgia pediátrica e como é que você vê hoje e o que é que te fez, o que é que mudou tua linha de pensamento? Bom, antes, né, de entrar no VXR, na verdade eu não via, não tinha muita esperança, né? Para mim era uma profissão, era uma especialidade que dependeria muito de plantão. Eu não conseguia enxergar o que eu vivo hoje, inclusive com toda a transformação, toda a jornada que foi construída junto com vocês. Né? Eu não conseguia enxergar isso. E até a própria consciência eu não tinha de algumas coisas, inclusive de precificação. Então mudou totalmente, né, o jeito de eu enxergar a cirurgia pediátrica. A gente seguia, né, uma tabela de toda a equipe, uma tabela com valores baixos. Eu não conseguia, sair disso porque eu também não conseguia enxergar, um futuro para essa melhoria, para essa jornada, uma construção melhor. E mudou totalmente. Hoje eu dou menos plantões, já consigo fazer isso, né? Eu consigo ficar mais presente na vida do meu filho. E é isso, a gente está construindo uma história nova, né? Uma página nova aí para a cirurgia pediátrica. Eu tenho certeza que esse ano ainda vai melhorar muito. Érica, me conta uma coisa assim, o que é que você vê hoje o papel da internet utilizando as estratégias que a gente tem te ensinado? O que é que isso tem Então, impactado na tua carreira profissional? Então, a internet, ela mudou muito, né? A minha visibilidade na internet, né? A minha autoridade na internet. Eu não sabia mostrar o meu trabalho na internet e foi através do curso que eu fui aprendendo, né? Como me posicionar, o que mostrar, porque também não é qualquer coisa que a gente mostra e que tem efeito, né? Então, você chegou até a falar aí, sobre as três coisas que a gente realmente precisa mostrar na internet para que a gente tenha resultado, né? Então, a gente mostrar, conscientizar as pessoas da doença, a gente precisa também mostrar a solução e, claro, conscientizar essa pessoa de que nós somos as melhores soluções, né? Então, isso eu aprendi muito bem no VXR e também com as nossas mentorias.
Caiu. Érica, fala um pouquinho pra. Eu queria que você falasse um pouco. Tipo assim, antes do VXR, você tava na internet, não tava? Eu estava, mas de forma não estratégica, né? E assim, eu tinha uma empresa de marketing que cuidava disso para mim. Então, até os temas, né, eles que tratavam, então eles que escolhiam, né, os temas. Eu não aparecia muito, então eu era só mais conteúdos escritos, né? Então eu não fazia vídeo, nunca me imaginei fazendo live, né? Então foi uma mudança total, assim, do Quando você meu. fazia a estratégia de marketing sem o VXR, dava resultado? Tinha paciente particular e cirurgia Nenhum. particular? Nenhum. Se eu for falar para vocês, a pura verdade é que eu atendi aí uns 10 pacientes no ano. Hoje eu não tenho uma semana que eu deixo de atender. Perfeito. Você achava que os pacientes pagariam com cirurgia particular para você? De jeito nenhum. Ainda mais com os valores totalmente diferentes da minha tabela anterior. Né? É engraçado porque hoje minha tabela é totalmente diferente da que eu utilizava e hoje eu consigo fazer muito mais cirurgias do que antigamente. Perfeito. E o que é que o VXR te ajudou para esses pacientes quererem operar com tu? A construção da jornada, né? As pessoas hoje desejam operar comigo, né? Então, toda aquela experiência que eu levo para a criança e também para a família é aquilo ali que traz, né, um encantamento para as famílias. Não é técnica, né? Técnica a gente sabe que é obrigação de todo mundo. Então, não é isso que influencia, até porque eu nem mostro isso na internet, né? Nada de técnica. Eu Perfeito. mostro exatamente a experiência que eu levo para cada criança e família. Aquilo que eu falei ontem, né? As pessoas compram pela emoção. Quando a gente vai no mercado e tem ali vários cafés, eu não consigo provar o café dentro da embalagem. Mas o que me faz comprar o café é a embalagem que eu vejo. Então, a embalagem que a gente constrói faz a pessoa comprar o nosso produto. Então, o que a Erika estava dizendo pra gente aqui é o seguinte, que se você não tiver uma boa embalagem pro teu serviço, a pessoa não compra. O médico, ele cai na cilada de querer vender a lógica, a técnica. As pessoas não compram a técnica. A Érica que antes do VXR, tecnicamente, é a mesma Érica tecnicamente hoje. Só que a embalagem que foi construída para apresentar o serviço de Érica fez as pessoas, ó, quererem o serviço de Érica. É a mesma Érica, só que com uma embalagem diferente. Então, ou seja, a gente constrói essa embalagem. É por isso que o objetivo dessa masterclass é o quê? Lotar a agenda do médico. Ou seja, construir a embalagem que ninguém te ensinou. A faculdade, a residência vai te ensinar a lógica, a técnica. Eu vou te ensinar como construir a embalagem para que a pessoa compre a sua embalagem. E é isso que a gente fez com o Érica. E a prateleira. Por quê? Porque a prateleira é onde você encontra. É o que eu ensinei ontem. As pessoas vão te encontrar onde? E quando elas te encontrarem, qual é a embalagem que está estruturado o teu produto? Isso é o que o VXR faz. É o que ela disse aí, né? Que em 4 anos, o que ela aprendeu, o que ela teve de resultado, não é que ela aprendeu, o que ela teve de resultado em um ano no VXR foi superior aos últimos 4 anos dela. Ou seja, lembra que eu falei? Quando você tem um mentor certo, ele vai te poupar tempo, ele vai te poupar dinheiro e ele vai te poupar frustrações. Por quê? Porque com as estratégias certas o resultado acontece. Não é uma mágica, tá bom? Mas o resultado acontece. Porque você está indo com as estratégias já validadas. Beleza? Érica, muito obrigado. Por Show. nada, Rafa. Gente, é o seguinte, eu vou chamar mais um aqui, que é o Oswaldo, tá bom? E depois a gente vai explicar a vocês como funciona o VXR. Oswaldo, eu quero ser bem direto. Oswaldo é um dos nossos cases de sucesso. Eu falei com ele, ele é um cara que vai dominar o Brasil, certo? Porque pensa num aluno que aplica tudo. Ele zerou o VXR, ele assistiu todas as aulas do VXR. Oswaldo foi meu aluno do Norte. Oswaldo é meu aluno do Conselheiro. E Oswaldo, ele simplesmente explodiu na carreira profissional do otorrino. Oswaldo, entra aí pra gente falar. Opa, já estamos online Boa aí. noite, boa noite, boa noite. Fala, Boa grande Oswaldo, noite. tá sem áudio. Tá me ouvindo aí? Oswaldo, eu quero que você vá direto ao ponto com a gente. O que hoje você entende que a internet, com as estratégias do VXR, proporcionou para tua vida pessoal e tua vida da toda a tua geração que vem pela frente aí?
Muitos colegas não entendem isso, né? Que a internet, você explica muito bem isso. A internet é o portal que vai transformar a sua carreira e sua vida pessoal também. Por quê? Porque com a internet você vai alcançar objetivos da carreira que muitas vezes você nem imaginava, como aconteceu comigo, como aconteceu com a Erika. E atingindo essas metas, você vai conseguir ter mais poder de escolha de, por exemplo, não trabalhar no final de semana, não dar plantão, ter mais tempo com a família, fazer aquela viagem que você tanto queria. Só que para isso, a gente precisa abdicar de algumas coisas e mais importante do que isso, tomar decisões, muitas vezes decisões difíceis. Eu aprendi isso na prática com o Rafael. Oswaldo, deixa eu dizer uma coisa. Antes do VXR, você tinha feito uma mentoria. Confere? Exatamente. Quanto você pagou na mentoria? Foi em 2024, eu paguei R$ 25.000. O que você aprendeu no VXR, proporcionalmente, deu quantos por cento de resultado a mais do que essa mentoria? Aliás, quanto aumentou teu faturamento entre essa mentoria e o VXR? Pois é, cara, essa mentoria, assim, serviu para me colocar, assim, me posicionar, pelo menos, na internet, mas, assim, de forma não estratégica. E quando eu comecei a consumir suas lives, né, no domingo, uma live gratuita, eu já comecei a aplicar muita coisa. E daí eu tomei a decisão, né, de entrar, inclusive nem peguei Masterclass na época, paguei o valor integral lá, e entrei no VXR. Daí em diante, o meu faturamento daquele dia até hoje subiu mais de 300%, né? Porque na época eu faturava, sei lá, em torno de 25 mil reais. E hoje a gente alcançou uma meta, né? Que era uma meta ousada para a minha especialidade, né? Que eu sou otorrinolaringologista. Então, muita gente acha impossível atingir, por exemplo, R$ 100.000 de faturamento num mês. E a gente passou por essa meta aí, assim, com folga, né? Então a gente. Hoje Para quem está eu assistindo, cento e trinta quintupliquei. e seis mil reais. Ele tá meio travado com os números ainda. Não, não, não. Já já ele Pois é, destrava. então em janeiro a gente assim, eu consegui fazer, teve um faturamento de 136 mil, mais do que 100 mil livre, né? E muitos otorrinos, inclusive, acham impossível atingir essa marca. Mas com estratégia, com dedicação, com ação, aplicando tudo que você aprende, porque não adianta, gente, você ficar aqui e assistir essa masterclass, que tem várias informações, e chegar amanhã você continuar fazendo sua vida do jeito que tá aí. Na verdade, você tem que assistir e amanhã você aplicava. O que que eu fazia? Eu assistia as aulas do VXR, ia para o trabalho no carro, escutando, assistindo. Chegava no consultório, eu já aplicava. Aplicava ODV, aplicava HIIT, aplicava os sons que o paciente emite. Então, tudo isso já foi entrando na minha mente. E aí, tá em diante, fui aplicando cada vez mais e necessitando de mais e mais aprendizado. E aí a gente foi aprofundando aí. O que é que você diria hoje para quem está na dúvida de entrar no VXR? Quando a gente falar aqui agora, o que é que essa pessoa perde hoje e não está no VXR? Eu só penso assim, eu poderia ter entrado nesse VXR bem antes, né? Queria ter sido um dos pioneiros aí, mas tudo no tempo de Deus, né? Então, assim, naquele momento que eu tava na dúvida, se eu não tivesse tomado essa decisão, talvez eu seria o Oswaldo de 2024 ainda, postando coisa errada na internet, sem estratégia, sem uma meta definida, levando a vida do jeito que dá, atendendo convênio, atendendo no interior, operando quando aparecia uma cirurgia, operando uma, duas cirurgias por mês. Hoje a gente opera uma média de, né, eu e a minha equipe operamos cerca de 15 a 20 cirurgias. Em janeiro a gente operou 19, nos últimos meses agora 14 e 14. Mas tá nessa média Oswaldo, aí. quanto é que você cobrava na cirurgia antes do VXR? Quanto você cobrava Cirurgias, na cirurgia antes do VXR? a média era R$ 2.500, porque era a média do mercado, igual a Erika fala, né? Então, assim, quando você chega, tem muito colega que tá assistindo aí agora e tá exatamente nesse momento da vida, cobrando o que o mercado cobra, e se ele cobrar 10% a mais, ele fala, mas eu acho que o pessoal não paga, não. Não paga porque não tá vendo valor em você, e você não sabe se valorizar porque você não tem estratégia. Então, quando você aplica as ferramentas que a Rafael falou, é exatamente o que ele falou aí. Quando você chega e vê um produto no mercado, você vai comprar pela embalagem. Só que na embalagem, se você olhar, tem o rótulo. E na embalagem tem dizendo o que que esse produto oferece de diferente. Quais são os diferenciais dele, do café que a Rafael deu exemplo, para os outros que estão na mesma prateleira. E qual é o seu diferencial? Se pergunte hoje qual é o seu diferencial. Então, assim, ó,
Eu cobrava esse valor, R$ 2.500, eu achava, nunca pensaria na vida que um paciente pagaria, por exemplo, R$ 7.000 hoje, que é quase o triplo do valor. E eu cobro o triplo do valor dos meus colegas de mercado e eu tenho fila de espera para operar. Ou seja, estratégia, Pronto. ação, abdicação, dedicação, tudo isso é, proporciona, né, essa mudança. Então, se você está na dúvida agora, pensa direitinho nisso aí. Qual é o seu diferencial? Como é que eu faço para me diferenciar do mercado? E a ferramenta está na sua frente aí, o método VXR. Olha que interessante, ó. Oswaldo operava uma, duas cirurgias por mês, cobrando R$ 2.000. Depois do Veto VXR, faz uma média de 15 a 19 cirurgias por mês, cobrando R$ 7.000. Tem gente que tá com medo de aumentar o preço porque acha que as pessoas não vão pagar. Não, elas não vão pagar se não perceber valor, tá certo? Agora deixa eu te mostrar o valor do VXR. Oswaldo, segura um pouquinho aí para apresentar o pessoal. Vamos lá, hoje, né? Antes desse momento aqui. Se a pessoa quiser fazer o VXR, que é o quê? O que é o VXR? É uma plataforma online, onde você vai ter algumas aulas ao vivo comigo. Dentro dessa plataforma, você vai ter os três pilares para construir uma carreira médica estruturada, rentável e de sucesso, que é marketing, gestão e vendas, tá bom? Então o VXR ele trabalha em cima desses três pilares, que são os pilares que constroem um serviço de excelência. Perfeito? Então, hoje, se eu entrar no VXR, eu vou ter aulas ao vivo com o Rafael que eu posso tirar dúvida. Eu posso assistir essas aulas quantas vezes eu quiser e essas aulas vão ser estruturadas em cima desses três pilares. Desde o básico do marketing ao mais avançado, até como eu faço o tráfego pago inicial. Estratégia de atendimento, como é que eu faço para treinar a secretária, como é que eu estruturo minha consulta, como é que eu vendo a minha consulta, quais são o momento que eu vou organizar, quanto tempo eu dedico de cada parte da minha consulta. Então tem aula de tudo de estruturação de consulta. E um módulo todo de vendas, onde eu vou te ensinar como é que precifica, como é que eu fundamento a minha precificação, como é que eu construo um plano de tratamento, como é que eu quebro as objeções do paciente, quando é que vale a pena parcelar ou não, como é que eu estruturo tudo isso. Então é um módulo completo de vendas. E eu tenho acesso durante um ano. Então, hoje, a pessoa que vai comprar um BXR fora desse momento aqui, ela vai pagar 7.997 para ter uma assinatura de um ano. Perfeito? A gente tem outros produtos, que, por exemplo, o curso de edição de vídeos para médicos. O que é esse curso de edição de vídeos, Rafael? Para que você não faça o seu vídeo e fique esperando o filmmaker editar e te mandar daqui a uma semana, o filmmaker aqui tá dando risada na minha cara, tá vendo? Você vai fazer que nem eu faço. Tá aqui, ó. Meu celular, termino o meio-dia, vou lá no Capcut, entro, boto legenda, faço um designzinho. Ou seja, por quê? Porque se eu não produzir conteúdo todos os dias, a pessoa não se relaciona. Então eu tenho que produzir conteúdo em tempo real. Então esse curso de edição de vídeo é um curso de bolso. Para você saber como é que você bota legenda, como é que você faz uma ediçãozinha melhor, para não ficar aquela coisa ruim, certo? Não vai ser igual o Filmmaker, para ele não querer arrumar uma pedra em mim aqui. Mas vai ser um vídeo melhor. Então, ou seja, hoje eu consigo na palma da minha mão, usando o Capcut e algumas ferramentas, fazer edição de vídeo. É um curso top, por quê? Porque são aulas de 3 minutos, aula de 2 minutos, que você tá ali com dúvida, você vai lá, acessa o curso, rapidinho, olha, pá, já edita. Então, ou seja, isso aqui, ó, é uma ferramenta para fazer você ter constância diária na produção de conteúdo. Então, se você for comprar o curso de edição de vídeo hoje, ele custa 997. Hoje, existe uma aula que a gente estruturou para ensinar o médico a fazer tráfego pago. Então, a gente vai dar no beabá para aquele médico que ainda não pode pagar um gestor de tráfego e quer começar a fazer tráfego pago. Rafael, que dia acha esse tráfego pago? Eu não sei nem o que é tráfego, imagina pago. Então, ou seja, existem duas formas de eu produzir conteúdo hoje e levar informação. De forma orgânica, ou seja, eu produzo e jogo, e através do pagamento. Ou seja, eu pago para que o Instagram, Facebook leve essa informação a mais pessoas. Então, ou seja, como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Eu não sei nada de tráfego pago. Como é que eu faço? Como é que eu analiso as métricas para saber se esse tráfego tá bom ou tá ruim? Como é que eu invisto nisso hoje? Então, ou seja, esse curso hoje custa 997. Existe também um guia que a gente tem de como treinar a tua secretária. Como é que eu faço para minha secretária performar hoje? Quais são o passo a passo no beabá para que eu leia e vá lá aplicar na clínica que eu trabalho? Então hoje, se você for comprar esse curso, também ele custa 997. Perfeito? E agora no segundo semestre, eu falei até isso ontem, a gente vai fazer o nosso primeiro evento presencial, que é sobre business. A gente vai falar como é que o médico constrói um modelo de negócio hoje dentro da especialidade dele. Vou te dar um exemplo de Carol, que é uma aluna da gente pediatra, ela estava perdida. Ela, Rafael, na pediatria, velho, como é que eu vou fazer na pediatria isso? Eu criei um plano de tratamento dela estruturado de acompanhamento anual, que isso foi responsável
por fazer ela abrir a clínica dela depois de um ano que entrou no VXR. Então a gente vai criar um evento para estruturar modelos de negócio em várias especialidades. Vai ser uma pancada esse curso. Esse curso ele vai acontecer no segundo semestre, vai ser um presencial comigo, que custa R$ 3.000 o ingresso. Perfeito? Então hoje, se você comprar toda essa esteira aqui, ó, você pagaria 13.988. Passa. Para quem estiver aqui nesse exato momento e fala assim, tô decidido, 2026 vai ser um ano diferente para mim. Eu quero estar no lugar que Oswaldo está hoje, que Érica está hoje, que Lara está hoje e que outros alunos estão. Se você tomar a decisão de fazer hoje, eu vou te dar o curso de edição de vídeo de graça, eu vou te dar o curso de tráfego de graça, eu vou te dar o curso de treinamento de secretária, o ingresso presencial e vou te dar um desconto de R$ 5.000 no VXR. E você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 309. Ou seja, não tem nem o que pensar. Só que o ingresso que custa R$ 3.000 só vai ser para os primeiros 15. Então, ou seja, se você não tem dúvida, entre e compra. Porque só o ingresso já paga todo o resto. Ou seja, é como se você comprasse ingresso e ganhasse o VXR e tudo isso aqui. Só que isso aqui só vale para os 15 primeiros o ingresso. Quem ficar até meia-noite, comprar até meia-noite, vai ter acesso, só não vai ter o ingresso, porque se as 15 primeiros comprarem, você já não ganha mais ingresso. Ou seja, se você não fizer isso, você vai perder uma oportunidade de ter um ano de VXR, ter um curso de edição de vídeo na palma do teu celular, para tu usar todo dia para fazer conteúdo, aula de tráfego, para você sapecar o número de pessoas que te conhecem, treinar a secretária da clínica que trabalha no Beabá, ingresso no presencial. Esse presencial, eu te digo, vai ser uma loucura. Ó, vocês não têm noção, não. Vocês me verem presencialmente, pergunta ao Oswaldo e Érica, que já me conheceram presencialmente. É loucura. Então, gente, hoje, se você tomar essa decisão agora, você vai pagar R$ 309. Velho, R$ 309 dividido por 30 é R$ 10 por dia. São 5 pães. Se você come pão, são 5 pães que você compra para ter acesso a algo que levou um cara que ganhava R$ 15.000 a ganhar R$ 136.000 por mês. Velho, é loucura. Então, assim, não tem o que pensar. É só clicar onde é que tá o link. Já mandou lá no. Então já tá no chat, corre, clica, se inscreve pra você ganhar o ingresso. Ah, tem Rapaz, outra coisa aqui. O povo tá louco aqui esse- hoje. Os 5 primeiros vão ganhar. Vai ter um Zoom comigo. Só para os 5 primeiros, tá bom? Zoom comigo, onde eu vou. Você vai abrir o seu Instagram e eu vou fazer teu Instagram todinho. Ó, abra. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Esses 5 pessoas vão estar junto comigo no Zoom. E nesse Zoom eu vou abrir teu Instagram e falar assim, ó, melhora isso, estrutura isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. É uma mentoria de como estruturar teu Instagram. Só vai para os 5 primeiros. Olha aí, tá vendo? A Erika disse que o Oswaldo não teve, porque não teve presencial na época, Oswaldo. Não tinha curso de edição de vídeo na época, né? Ou seja, eles compraram mais caro. Então, ou seja, eu vou querer me arrancar minha cabeça aqui agora. Eu falei, essa masterclass é para endoidar logo de uma vez. Entendeu? Para não ter dúvida. Por quê? Porque eu quero case de sucesso. Parabéns, João Vitor. Jogou duro. Se prepare que a cardiologia não vai ser mais a mesma, viu? Eu vou explodir a cabeça de João Vitor esse ano. Se prepare. E como você vai estar no presencial comigo, meu amigo, você se armou. Especialidade de psicologia, cardiologia, né, que é João João Vitor, Vitor entrou aí, cardiologia. podiatria. Gente, a galera da estética, ó, vamos lá. Eu tenho alguns cases da estética, né? Porque eu redesenhei a dermatologia. As meninas estão explodindo aí, né? Não sei se Lisandra tá aí ou Lara, tem alguém das meninas aí? Rodrigo, parabéns, Rodrigo. Rodrigo, que especialidade? Vascular não tem o que pensar. Se eu fosse vascular, não tinha o que pensar. ninguém tem que pensar, não, porque na verdade o O preço Oswaldo tá desse aí, botando aí, tá mudo. Só eu que não por escuto. um, por um Fala, preço Oswaldo. desse aí, não tem nem que pensar, não. E João Vitor fez mentoria Não? comigo. João Vitor fez uma mentoria comigo na época, na outra mentoria, ele entrou em contato essa semana perguntando do VXR. Eu falei, cara, não pensa não. Só entra, porque é sucesso. E outra coisa, É nesse preço loucura. aí, velho, se o cara pagar R$ 300 por mês, o cara nem sente no cartão e tá com uma ferramenta na mão aí, pô, pá. É porque assim, ó, tem pessoas que vão ficar pensando, pensando, nunca vão tomar uma atitude. Mas a oportunidade, o trem-bala, ele para na estação, uma vez, abre a porta. Você vai entrar ou você vai ficar esperando? Vai esperar o próximo.
passa e talvez no próximo nunca venha, né? Então, bicho, esse tanto de coisa aí, pelo amor de Deus, na minha época não teve essa colher de chá, não. Ainda tem evento presencial ainda pro cara estourar a mente aí. Gervanilson entrou, psiquiatria. Ainda não tinha gente da psiquiatria, viu? A gente vai desenhar um negócio louco aí. Ó, velho, essa galera, esses 15 primeiros estão armados, velho. Porque esse presencial vai ser uma porrada, viu? E os 5 que ainda vou desenhar o Instagram da galera ainda. Ó, pro Instagram só tem mais um, viu? A análise de perfil do Instagram. O próximo que entrar, fechou. E aí fechou 15, já foi. Ó, gente, ó, vamos fazer cálculo aqui, porque é loucura. Uma consulta hoje, ó, repara. Por mais desgraçado que seja a tua fase aí, vamos botar que tu tá cobrando R$ 250 na consulta. R$ 250. Se tu fechar duas consultas no mês, tu paga o VXR, ainda sobra R$ 200 para tu fazer o tráfego. Olha que doideira. Ou seja, duas consultas no mês. É impossível. Eu de hoje dizer assim, ó, é impossível isso não se pagar. Ah, ainda tem outra coisa. Se você entrar em 7 dias, ah, não gostei não, não te devolve seu dinheiro. Ou seja, velho, não tem o que pensar. Você não tem risco e você só, ó, se você não entrar, você perde. Se você entrar, eu te dou a certeza que você ganha. Porque se você não entrar, você tá perdendo. Se você entrar, você não perde, ou você só ganha. Porque repara, se você entrou, não quis, 7 dias você devolve o dinheiro integral. Se você entrar, assistir uma aula, eu te dou certeza que tu fecha duas consultas. Não tem como, não tem como. Eu tô te falando de Oswaldo. Oswaldo, ó, vou pegar aqui o cálculo de Oswaldo porque eu tirei de cabeça. Oswaldo operava 2 cirurgias por mês. Ele disse que operou 12 cirurgias em 2024. Ele tinha feito uma mentoria de R$ 25.000. Ele pagou, até João Vitor pagou a mesma coisa, 25 mil na mentoria que eles fizeram. E não foi comigo. No ano de 2024, Oswaldo fez R$ 24.000 de cirurgia. Em janeiro, ó, 1 de 2026, Oswaldo fez 136 mil de cirurgia. O cara pagou 25 mil e fez 24 mil. Aqui ele pagou na época, acho que foi 5 mil e fez 136 mil. Agora eu te pergunto, qual é a dúvida que tu tem? Qual é a dúvida que tu tem? Porque, meus amigos, eu nunca vi um ROI. Um ROI desse aqui, não tem nem o que pensar. R$ 300 é até vergonhoso. É até vergonhoso. Você não entrar. Você, R$ 300 dividido por 30 é R$ 10 por dia. R$ 10 por dia. Minha mãe, tu pagaria R$ 10 por dia para ter o acesso ao negócio? Minha mãe não é médica. Minha mãe compra curso de bolo aí que. Ai, meu Deus. Agora a pergunta é: qual é a dúvida? Manda o pessoal botar a dúvida aí. Pra me quebrar a objeção. Pra mostrar a vocês que o cara que vai te ensinar vendas é o maior vendedor do Brasil. Manda dúvida. Fala assim, Rafael, minha objeção é essa, pra tu ver se eu não quebro na hora. Só me dá a oportunidade de saber qual é a tua objeção, pra me quebrar aqui agora. Pra não tirar essa dúvida logo. Ah, então é a esposa de Ronald. Ronald malandro pra ganhar o ingresso, tá vendo aí? Rapaz. Pra não pagar o ingresso da tua mulher, né, rapaz? Show. Parabéns, parabéns. Johanne, parabéns, viu? Vai estar comigo no presencial. Rapaz, esse presencial aí, eu nem pensava, velho. Só pelo presencial eu caía pra dentro. Foi ela que comprou mesmo, a decisão foi dela. Ah, tá vendo aí? Aí, ó. Parabéns, Júlio. Vai brilhar lá dentro. Rafa, tá me ouvindo aí? Vamos lá. O método é online, tá certo? Quem estiver entre os 15 primeiros vai ter o ingresso de um evento presencial que você vai fazer sobre modelo de negócio na medicina. Ponto. Tá certo? Existem outras mentorias, né? Você não quer fazer uma mentoria exclusiva por R$ 3.000, né? Porque isso nem é coerente. Perfeito? O VXR, você vai ter a oportunidade. Vamos lá. Vou dar um exemplo de Oswaldo. Oswaldo resetou o VXR. Ele assistiu todas as aulas. Esteja ao vivo, terminou a aula. Por exemplo, Ronald, o esposo de Juliana que entrou agora. Ronald, velho, eu quero fazer. Eu opero um. Eu até falei isso ontem. Eu opero um olho, o paciente não volta para outro. Como é que eu faço? Na hora. Pum!
É porque assim, ó, minha mente para vendas é fora do padrão. Eu sou vendedor desde 12 anos. Eu já vendo desde 12 anos. Perfeito? Aí eu falei, ó, Ronald, vamos fazer o seguinte: uma cirurgia custa R$ 8.000. Se o paciente fecha o plano das duas cirurgias, você dá um desconto e cai para 14. Caceteira, os pacientes estão fechando quase 100%. Por quê? Porque quando eu trago a responsabilidade antecipada, por mais que eu não faça no mesmo momento, o paciente já deixa pago. É o que eu faço no tratamento de varizes. O paciente que tem varizes grossos, vazinho, ele já paga o plano completo para mim. E eu vou fazendo estadiado no tempo. Mas já está pago, a responsabilidade já foi assumida, porque ele já concretizou o pagamento. Então, existem estratégias para construir. Dentro da cardiologia, a gente vai fazer isso, dentro da psiquiatria, que o Gervanilson entrou agora, e ainda vai estar no presencial, pô. Ou seja, você vai estar sentado ali, vendo a gente discutir sobre modelo de negócio na medicina. Eu nunca vi esse treinamento. Eu vou fazer isso porque eu sei o quanto isso está mudando a chave de alguns alunos do VXR. Então eu quero fazer um negócio presencial para a gente falar só disso. Vai ser porrada demais. Fala, Giovanilson, manda. Oi, tá me ouvindo? Fala, meu irmão. Parabéns pela entrada. A gente vai mudar essa Obrigado. carreira sua aí agora. Eu comecei atendendo na psiquiatria, apesar de muita gente já me conhecer por conta do EMEC, eu já tenho 11 anos, sou coordenador de emergência e o pessoal me conhece muito como médico emergencista, mas eu migrei em fevereiro para psiquiatria. Mas uma das minhas dores é em relação a posicionamento nesse sentido, que eu vejo que tem muita gente que entrou no mercado de psiquiatria em feira nos últimos 3 anos, mas não tem ainda o nome de destaque assim que seja uma referência, entendeu? E aí eu queria saber se você consegue orientar no vídeo XR em relação a esse posicionamento. Com certeza. Primeira coisa, tu já vai estar comigo no dia do Instagram. Então, assim, já vou desenhar esse Instagram para você. Você está entre os 5 primeiros. Uhum. Segundo, dentro das aulas a gente vai desenhar esse modelo. A primeira coisa que eu vou te dizer, como é que eu me posiciono, Rafael? Sendo a pessoa que mais fala de psiquiatria na internet. Escolha um nicho, escolha qual é seu público-alvo dentro da psiquiatria e fale disso todos os dias. Acabou. Quando a pessoa pensar em um problema de psiquiatria que se resolve, a primeira pessoa que tem que vir é você. É tempo de tela, que eu falo para os meninos. Tempo de tela. Hoje, quando você pensa em varizes, só tem que vir meu nome. Tem que vir meu nome. Por quê? Porque é tráfego pago violento, certo? Conteúdo todos os dias, em todas as plataformas, TikTok, YouTube. Antes de começar aqui hoje, eu já postei no TikTok, já postei no YouTube, status do WhatsApp. É pelo menos 10 canais que eu posto por dia. Por quê? Porque na hora que pensar em varizes tem que vir meu nome. E é assim que as pessoas vão ser conhecidas, Maurício, o teu nome. Porque hoje as pessoas te veem como emergencista, por quê? Porque tu te via na emergência. Mas a partir do momento que tu tá na internet todo dia falando, utilizando as estratégias certas, utilizando a comunicação certa, com o foco certo da intencionalidade, as pessoas vão começar a te ver. O que que vai determinar essa transição das pessoas começarem a pensar em Gervanilson só como psiquiatria? A intensidade que você faz isso. Porque a intensidade distorce o tempo. Perfeito? Eu consegui chegar em um nível da vascular em 6 anos, porque eu sou intenso. Eu sou intenso. Entendeu? Então eu dei muito all-in. E isso me fez me posicionar nacionalmente hoje. Entendeu? Quando você pensa em varizes hoje, o meu nome tá ali no top 3. E não tô te dizendo isso com prepotência, né? Contundência. E se você for na internet, você vai ver que não tem ninguém mais constante e mais intenso do que hoje dentro da vascular. E uma dúvida, eu vejo que Tirou? Tá aí, tá mudo. é, eu vejo que na psiquiatria tem muita questão de indicação em relação a colegas, né? O paciente indica outro, e aí vai tendo um retorno. Eu coloquei para fazer um tráfego no coisinho, tive 30, botei só um valor pequeno só para teste, e nenhuma converteu, né? E aí eu vi que talvez, não sei se minha estratégia foi errada, Então vamos mas lá.
que eu vi mais, assim, algum colega que me indicou e a paciente gostou, e aí falou para outra, que falou para outra, mas ainda tá um pouquinho devagar ainda. É isso, vamos lá. Ó, você hoje tá vindo só do boca a boca, certo? Isso não é o Sim, suficiente para encher a agenda. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho métricas, tá bom? Tudo na minha clínica é catalogado. Eu tenho métricas de conversão de consulta. Só para você ter noção, minha taxa de conversão de consulta gira em torno de 7%. Só que esses 7% em cima de que quantidade de pessoas que ligam? Entende? Ou seja, ó, pra você ver, a média lá da clínica é o seguinte, para cada, sim, a minha secretária vai tomar em média de 25 a 30 nãos. Olha que meu paciente, ele vem muito triado, o meu paciente se relaciona muito, mas existem algumas barreiras. Por exemplo, o preço. A minha consulta é 1.250. Então, ou seja, a barreira é alta. Por isso que tem que ser intenso a produção de conteúdo. Por isso que toda semana eu faço live, por isso todo dia eu faço conteúdo. Eu me relaciono muito na internet. Eu faço um tráfego pesado. Eu invisto 15 mil reais de tráfego pago todo mês. Só que isso justifica uma agenda cheia. Então é estratégia, tá certo? Por quê? Porque eu tô distorcendo o tempo. Então, se tu entra no VXR, tá presente nas aulas, tá tirando dúvida, tá aplicando, tá fazendo, vai acontecer. Só que existe um tempo de maturação. Oswaldo, para chegar no nível que ele chegou agora, foi um ano. Oswaldo faz 2 lives por semana. Oswaldo faz caixinha de perguntas todo dia. Oswaldo fez tudo que precisa ser feito na velocidade, na intensidade que eu nunca vi. Então isso acontece. Então a intensidade distorce o tempo. Rafael, eu quero viver 100% particular. Então vai ter que dar intensidade. Vai ter que dar all-in por cima de all-in. E eu te dou a certeza que quem está aplicando não tem como dar errado, porque o método é validado. Gente, isso é muito, isso é muito forte, sabe? Lara falou isso ontem, Oswaldo também ficou com medo na época. Ele, porra, velho, eu fiz uma mentoria, gastei 25 mil, não tive tanto resultado. Tô assistindo tuas lives, tô vendo o resultado, entrei com medo. Oswaldo demorou 5 meses para entrar no VXR. Depois a gente abriu a mentoria O Norte. Oswaldo demorou 2 semanas para entrar no Norte. E agora ele está no conselheiro. Ele gastou 1 minuto. Na hora que eu fiz o pitch, ele falou: Eu não quero saber, só manda o Pix. Por quê? Porque o resultado é muito violento. O cara sai de 15 mil reais para 136 mil reais. Ah, foi sorte de janeiro. Não, meu amigo. Fevereiro foram 14 cirurgias. Março ele já tá com 14. É só uma prévia de 2026. E Oswaldo achava que otorrino não tinha como ganhar 100 mil reais. Ele achava que na otorrino só ia pelo convênio, que os pacientes não pagavam particular. Porque isso se chama mapa de mundo. Porque quando você está em um meio que todo mundo atende convênio, na tua cabeça só tem paciente de convênio. Então deixa eu te dar um dado, porque eu sou muito de dados. Apenas 8% da população brasileira tem convênio. E você está achando que na tua cidade não vai porque só tem Unimed. 8% tem convênio. Desses 8%, uma pequena parcela é Unimed. E os 92%? Vai para onde? Porque o teu mapa de mundo está te mostrando que é assim. Não, não é assim. É diferente. E eu te provo isso dentro do VXR. Por isso que não tem que ter dúvida. É entrar, fecha o olho, clica e tchau. E o resto, deixa com a gente lá dentro. Com certeza. Deixa eu dizer uma coisa. Ó, eu já era vascular no meu R1 de vascular. Eu já estava na internet produzindo conteúdo nessa época. Só que nessa época eu não sabia estratégia. Agora imagine eu na residência com o VXR. Meu Jesus, eu já ia terminar com a agenda lotada. Porque vocês têm que entender o seguinte, ó. Aí eu vou pegar a dor de Jeva News. Gente, ninguém vai te ver hoje e vai comprar um serviço teu hoje. É tempo de tela. Tempo de tela. Só que toda vez que essa pessoa me descobre na tela, qual é a embalagem? Agora imagina a Ingrid na residência. É Ingrid, é? Ingrid na residência, com um roteiro estratégico para construir percepção de valor dela antes mesmo dela terminar. As pessoas já vão começar a olhar ela de uma forma diferente e construir um relacionamento nessa época. Você é doido? Imagina você sair já com a agenda cheia. Com gente já querendo marcar consulta com você. Estratégia. Quanto mais cedo, melhor. Sabe por quê, gente? Porque todo mundo está indo para a internet. Quanto mais você demora de tomar a decisão, mais caro vai ficar. Porque antes só tinha um, dois, agora tá todo mundo na internet. Só que nessa fase o pessoal tá indo sem estratégia. Então, ir sem estratégia não tem resultado. Esse é o nosso papel. É te dar estratégia para colher resultado na internet e nas clínicas que você trabalha. Gustavo, só interno, usando que eu vou ser aplicado nas todas as técnicas ensinadas. Muito bom. Show! Gustavo entrou? Então entra, Gustavão. Não tem a dor. Temos a garantia, que a gente garante que 7 dias. Gente, não tem que ter dúvida, entendeu? Você vai entrar, você tem 7 dias
Ou seja, se tu chegar lá e se arriscar, porra, não gostei, sai, devolve o dinheiro. O que é que não consegue hoje pagar R$ 300 por mês para um curso que vai te dar um crescimento exponencial? Você não consegue nem medir isso. Não tem como. Não tem que ter dúvida. Não tem que ter dúvida. Quem tá assistindo aí, tá com dúvida, manda mensagem. Ó, Rafael, eu não cliquei ainda, porque eu tô com essa dúvida. Manda que eu tiro. Eu já te falei. Todas as objeções precisam ser quebradas para que você entre e fale assim: ainda bem que eu tirei aquela dúvida para entrar. E não se arrepender, porque a partir de amanhã já não vai ganhar esses descontos malucos que a gente deu aí. A gente enxerga muita oportunidade na ginecologia, né? Tem uma gineco aqui que não comprou ainda, ela tá aqui, olha. Quem é? Usando o chat aí que é especialidade de gineco, mas ainda não tinha. Vamos lá. Ó, Rosana, deixa eu te dizer uma coisa. Lá na minha clínica, todo dia eu tenho paciente atrás de ginecologista. Cadê o ginecologista? Ah, Rafael, mas não dá na gineco. Dá na gineco. Ó, eu vou te dar um insight. Independente se você não entrar, você já vai ganhar aqui agora. E pra Júlia que entrou, vai ganhar muito mais lá dentro. Imagine que você, como ginecologista, estrutura um modelo de atendimento em que esse paciente vai para você e que ele faz preventivo no mesmo dia, ele faz o ultrassom transvaginal no mesmo dia, e você coloca isso com atendimento com hora marcada e cobra para essa consulta aí, para começar, R$ 800. Eu te dou a certeza que você tem, no mínimo por semana aí, 4, 5 pacientes procurando. Sabe por quê? Porque toda mulher, ela quer um ginecologista, ela precisa de um ginecologista. Só que ela só se conecta com o ginecologista que entende as dores dela, os sons que ela emite. Nenhum paciente quer ficar a tarde toda esperando. Paciente quer ir para o ginecologista para pedir exame, para ele ter que voltar a fazer exame. Todo mundo quer resolver o problema de imediato. Dentro da ginecologia é muito parecido com o que eu fiz na vascular. Então, ou seja, você vai ter alguém que já faz isso, esse modelo, que vai apenas replicar isso para você nas aulas. Então, ou seja, agora eu te pergunto, aí tu fica num plantão de gineco para ganhar ali seus 3 contos em 24 horas, que é um plantão de corno, né? Porque pensa num plantão escroto de ginecologia. Em vez de você estar no seu consultório, cobrando ali seus 800 conto, 3 pacientes pagam um plantão de 24 horas. Aí deu o horário, você vai para casa. Aí você faz igual a Juliana, que já faz implante hormonal, compra ali seu valor, já sai com um plano de tratamento pautado na metodologia HIT, R$ 6.000 de um implante, pagou 2 plantões. Vamos botar que você ganha 50%, 3 mil. Um implante, pagou um plantão. Só que se eu não tiver a narrativa certa na internet, as mulheres não vão se conectar com você. Se eu não tiver a metodologia para apresentar uma estrutura de modelo de atendimento na minha consulta, o paciente não vai estruturar isso com você. Então, ou seja, o que eu vou fazer é estruturar a tua habilidade técnica para que você saia do plantão e para que você não precise se matar atendendo mais de 40 pacientes que eu vejo ginecologista fazendo aí. Por quê? Porque está precificando mal. Não sabe como é que precifica. Então, ou seja, ginecologista não tem o que pensar. Porque tem procedimento. Você tá doido? Só de eu te ensinar o modelo de estruturar tua consulta, já paga aí 6 meses. Ou seja, um paciente vai pagar aí pelo menos 2 parcelas. Se a cada 2 meses eu te der um paciente, tá pagando o VXR, em 6 meses tá pago. O resto é só lucro. Mas não é lucro de um ano, não. É lucro para a vida inteira. Juliana e Rafael, aqui em casa, temos tanta certeza que somos nós dois. Pois é. Ronald, o esposo de Juliana, ele entrou no VXR, foi o primeiro aluno do VXR em 2021. Ronald todo ano renova o VXR. Fala, grande Ronald. Ronald foi o Fala, primeiro aluno do amigo. VXR. Ó, quem entrou foi eu mesmo, porque eu já ouvi os VX10 umas 500 mil vezes já, que eu escuto com o Ronald, mas eu entrei porque eu quero melhorar a minha estrutura. Então, porque por saber que é bom, eu já sabia, eu já escuto várias aulas, as lives e tudo, então, por tabela Não, aqui. e melhor, ela viu a transformação das nossas vidas depois da nossa ascensão de carreira. Então, eu estou no Top VXR desde demais. 2022. E aí só está começando, meu amigo. A gratidão e eu vou renovar mais uma vez. Não, engraçado foi ontem aqui, Show. eu ouvindo no meu celular e Ronald no dele. A gente, aí hoje a gente está Show, assistindo show. junto. Oi, Top tio! demais, top demais. É isso, gente. O Ronald foi o primeiro aluno. O Ronald foi o primeiro a comprar o VXR em 2021. Todo ano ele renova, todo ano ele renova. Então, ou seja, isso aqui é para mostrar para vocês, quando algo é bom, a pessoa não sai. Ela fica renovando todo ano. Por quê? Porque como eu vivo o VXR, todo ano muda alguma coisa, eu mudo a aula. Por quê? Porque mudou o comportamento do paciente, muda a estrutura.
Então, ou seja, para o aluno que está no VXR, ele está sempre renovando, por quê? Porque ele está pegando as informações novas o tempo todo. Então é uma assinatura igual no Netflix. Você vai ter ali todo momento uma novidade para você estar aplicando e acelerando o seu resultado. Perfeito? É de que especialidade? Show! Gente, o cara que é vascular, ele não tem que pensar em entrar no VXR, não. Bruno Eched entrou no vascular, parabéns. Acho que é vascular, né? Confirma aí pra gente. Para vascular é muito top, porque você ser treinado em vendas, em gestão, em marketing por um vascular, vai pegar todos os gatilhos que eu faço. Porque isso é muito doido, porque tem gente que não faz o VXR, quer me copiar meus vídeos, não entende o que está nas entrelinhas. Entendeu? Dentro do VXR, eu vou mostrar as entrelinhas da minha narrativa. Então, ou seja, você vai criar uma autoralidade de fazer um conteúdo parecido com o meu, mas com a percepção intencional do que eu ensino na aula. Isso é loucura. Loucura completa. Hã? Quer vascular? Show! Parabéns! Eu acho que ele tá entre os 15 primeiros, ainda vai ter o presencial comigo, que vai ser uma doideira. Não lembro o nome. Pergunta aí se foi ele fez. Acho que foi o Bruno que fez um comigo, né? Top. Rapaz, tem Carol. É porque Carol não tá aqui, senão eu ia botar Carol pra ver, pra você não ter dúvida da pediatria. Ó, tem muita gente que tinha medo da pediatria e fala assim: ah, mas Rafael, mas eu só faço consulta. Gente, Carol, ela entrou no VXR. Depois do VXR, Carol abriu o consultório particular dela. Só com uma estratégia que eu ensinei a ela. Eu ensinei uma estratégia a ela de construir um plano de acompanhamento anual, que ela converteu o número de pacientes tão violento que justificou ela abrir o consultório dela. Ela me mandou mensagem. Tem como botar aqui no slide? Ela me agradecendo por ter entrado no VXR, que isso impactou na vida profissional dela e na vida familiar. Que hoje ela tem mais tempo como pediatra para cuidar do filho dela. Então, assim, se você. Como é o nome da pediatra? Então, assim, ó, eu tô te mostrando um case da pediatria. Todas as especialidades que entram nas aulas ao vivo e tira dúvida comigo é mentoria, pô. É loucura. E ainda tendo a oportunidade de fazer o presencial sem pagar esse ingresso de R$ 3.000, você tá doido. É você sentar lá, vai ser loucura esse presencial, porque a gente vai falar só de modelo de negócio. Então, ou seja, a gente vai sentar, você vai ter a oportunidade de estar ali comigo, a gente vai sentar e vai desenhar. E aí, porra, eu sou de outra especialidade. Quando eu tô vendo do colega, eu tô pegando insight, ó. Quando chegar a minha vez, insight. Vai ser esse presencial vai ser doido demais. O VXR é tão top, mas quando eu falo do presencial é porque minha cabeça ela fosforila de uma forma diferente. Vou abrir aqui o print, Carol, para você não ter dúvida. Quem é a pediatra que está com dúvida aí, eu vou botar o print aqui, para você não achar que eu estou falando da boca para fora. Eu vou pegar o print dela aqui para te mostrar, para você clicar e entrar. Perfeito? Aqui, ó. Carolina VXR, ela é pediatra, tá certo? Ó. Tan, tan, tan. Aqui, ó. Bom dia, desculpa por ontem, estava apressado. Nananana. Enfim, nananana, aluguei minha sala, estou quase terminando, vou deixar. Não. Aí aqui embaixo ela vai botando tudo que aconteceu, ó. Estou muito feliz e realizada. Foi para mim o primeiro mês de consultório e eu me surpreendi, não esperava tanto. Ela achava que na pediatria não dava. Ela achava que pediatra tinha que atender consulta de convênio. E a gente criou o modelo, a consulta dela é R$ 500 e ela construiu um plano que ela faz uma recorrência que o paciente paga R$ 6.000 para ela, para ser acompanhado por ela todos os meses em um programa que a gente criou para ela. Então isso aumentou a receita. E com o aumento de receita justificou ela abrir o consultório. Porque quando eu criei esse plano com ela, eu criei a agenda cheia o ano inteiro para ela. Para uma consulta de R$ 500, ela faz 4 de manhã, 4 de tarde, R$ 4.000 por dia. E isso justifica ela abrir a clínica dela. E aí ela bota aqui me agradecendo, né, por ter feito isso, essa transformação na vida dela. Então, se há dúvida aqui, tô te mostrando uma pediatra e espero que depois que você entrar também você me mande um texto aqui me agradecendo pela transformação que eu fiz na tua vida como pediatra. Perfeito? Então, clica e já avisa pra gente que entrou. Que mais? Bota aí quem tá aí e não entrou ainda pra Gente, quem não entrou ainda e tá aqui assistindo é porque tá precisando de um empurrão. Então manda tua dúvida para me te mostrar e te dar esse empurrão para você entrar, porque não faz uma besteira de não entrar. Perfeito? Manda aí, Rafael. Eu não cliquei aqui ainda porque eu tô com dúvida disso. Manda que eu explico. Vê quem tá ao vivo aí no comprou ainda. Braulio de que especialidade?
Ingrid é de que especialidade? Ingrid é da clínica médica. Ingrid, você está na residência hoje com essa estrutura, vai te dar uma. Isso é importante porque eu acho que quem está fazendo clínica médica, né? Talvez ela queira fazer uma outra especialidade. Entra, porque lá dentro eu vou te mostrar esse business de como escolher uma especialidade. Eu sempre dou essa ideia, porque tem alguns alunos que conversaram comigo antes de entrar no VXR, e às vezes uma conversa que eu tive às vezes, com uma pessoa, ela queria ir para um caminho, eu mostrei a estratégia lá na frente. Eu sou muito de modelo de negócio. Quando eu fiz vascular, eu desenhei o modelo de negócio na vascular. Ingrid vascular? Opa, e tá com dúvida de quê? Você tá. Pera aí, Ingrid vascular? Tu tá com dúvida disso? Ai, Deus. Ô, Ingrid, entra. Entra, meu filho. Se tu tá fazendo residência de vascular, entra. Porque eu vou encurtar teu caminho pra tu não fazer algumas besteiras no percurso aí. Por quê? Porque, vá por mim, entra. Se tu é residente de vascular, não pensa, entra, não pensa e entra. Acabou. Não tem justificativa, pode entrar. Tu vai me agradecer pro resto da vida por esse empurrão que eu te dei hoje. Eu te dou a minha palavra. Eu te dou a minha palavra. Tu vai me agradecer o resto da vida por ter entrado hoje. Não pensa, clica, divide em 12 vezes, R$ 300. Vai se pagar de uma forma tão ridícula. Um Doppler de um membro pagou. Um Doppler de um membro. Entra, não pensa, entra. Eu tô te dando minha certeza. Se eu tivesse na residência de vascular, entrasse no VXR, eu te digo, eu tava 3 vezes mais longe hoje. Vamos lá. Para quem ainda não entendeu, hoje não tá na Masterclass. O VXR, o preço é 799. 7.999. O custo de edição de vídeo é 997. Tudo isso que se você fosse fazer, volta de lá de baixo. Aqui, ó. Se fosse fazer isso aqui tudo hoje, você ia gastar R$ 13.988. Perfeito? Só que, para os malucos que tomaram a decisão de vir junto com esse doido para transformar a carreira profissional, vai pagar 12 parcelas de 309. Em vez de você pagar R$ 13.000, você vai pagar R$ 3.000. Vai ter acesso a um ano de VXR, vai ter acesso ao curso de edição de vídeo, vai ter acesso ao curso de tráfego pago, acesso ao guia para treinar a secretária. E para mim, eu tô falando isso o tempo todo porque vai ser uma doideira esse evento presencial. Vai ter o ingresso do evento presencial que custa R$ 3.000. Você vai ter de graça. Se você tiver entre os 15, você já fechou os 15 aí. Perfeito? Então, ó, não tem o que pensar. Não, não tenho o que pensar. Ingrid, entrou? Ingrid, entra, minha filha. Entra. Tu é doido, tu é residente vascular. Tu tem um vascular que é top 1 do Brasil hoje. Pra te dar a orientação de o que tu vai fazer quando terminar a residência. Ó, uma orientação que eu te der, já pagou o VXR. Ó, eu vou te dar um exemplo, ó. É foda isso aqui. Só o que eu vou te ensinar a como fazer o convênio dentro da vascular vai te dar uma receita tão violenta quando você sair da residência. Que tu vai falar assim, ó, tu vai me mandar um vinho, já grava esse vinho que você vai me dar. Um Peramanca. Já anota aí, ó. Eu vou te mandar o endereço depois pra você mandar um Peramanca pra mim de presente. Só com a estratégia que eu vou te ensinar de convênio. Só isso, tu já vai mandar pra mim um vinho desse aí. Já pode anotar o nome do vinho, viu? Ela entrou? Você tá doido? Oxi, 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 oxi. Não pensa, minha filha. Tu vai me agradecer pro resto da tua vida. Ela faz residência onde? Pergunta aí. Ela faz residência onde? Pergunta aí. Tu faz residência onde, Ingrid? É aqui na Bahia, tu tá R4, R2, R1, como é? Ó, R3 ou R4? E SP? Onde é SP? Ah, São Paulo. E vai pra Cruz? Oxe, oxe. O interior da Bahia todo foi dominado por mim. Eu tenho todas as estratégias para dentro do interior. Se tu quiser voltar, não pensa não. Entra. Entra. Eu já vou te ensinar o marketing antes de terminar a residência. Já vai começar a fazer tráfego antes de vir. Se voltar pra Bahia, então, acabou. Quem sabe não vem fazer até um fellow aqui com a gente depois e ainda vai trabalhar junto com o time. Parabéns aí, Ione Souza. Ione, parabéns. Ione, de que especialidade? Acho que eu desejo uma mudança na minha vida profissional, irei dedicar. Pronto. Assim,
Perfeito, parabéns pela decisão. Seja bem-vindo ao time de médicos que vai transformar esse Brasil. Show! Me lembre na aula que vai ter. Semana que vem já tem aula, certo? A gente vai falar sobre estruturação de consulta para a gente montar os planos de tratamento nas próximas aulas, perfeito? Então, a aula da semana que vem é massa. E lembra, se tiver na dúvida de qual especialidade fazer depois da clínica médica, fala com a gente, que eu vou te dar todo o bizu aí do business, como é que você vai fazer para escolher isso. Ó, ainda tem algumas vagas para quem comprar aqui para vir pro presencial ganhar um ingresso de R$ 3.000. A vascular já entrou? Não é possível. Ô, Ingrid, tu tá com dúvida de quê, Ingrid? Tu não tem R$ 300 por mês, fia? Pode entrar, eu vou te dar uns bizu pra tu ganhar esses R$ 300, então. Dentro da residência. João Vitor já comprou? Cardiologista. Braulio, qual é a dúvida de Braulio? Que tá aqui ainda é porque tá com dúvida. Né? Quem tá aqui ainda e não comprou é porque tá precisando de algum gatilho. Manda a dúvida pra me quebrar. Lorena Reis é de que especialidade? Manda ela botar aí no chat. Gente, quem tá aqui ao vivo, qual é a objeção? Não perde a oportunidade, ainda tem a vaga pros 15 ali ainda. Quem tá ao vivo, vamos lá. Vamos aqui, ó, vamos entender algumas coisas importantes. Qual é o cenário hoje da medicina, certo? A gente tem o plantão, o convênio e o particular. O cenário do plantão, a gente está vivendo um cenário seguinte. Quando eu terminei minha residência em 2016, início de 2016, o plantão, a média, pagava entre 1.000 e 1.500. Hoje o plantão continua nesse mesmo valor. Só que as coisas vocês acham que aumentaram quanto? Vou te dar um exemplo. Um carro popular, em 2013, ele custava ali mais ou menos R$ 56.000. Hoje você não compra um carro popular por menos de 110 mil. Ou seja, o médico que tinha esse carro aqui, ó, ele só consegue comprar esse. Ou ele tá dando plantão. Só que a gente entra num gap, e isso aqui vai ser muito bom para a decisão de muita gente aqui agora, que é o seguinte, ó. O convênio, ele tá defasado. O plantão, ele tá defasado. E à medida que o tempo passa, você vai ficando cansado. É foda. O preço tá defasado e você tá ficando cansado. Se você não tomar decisão estratégica de vir para o particular, de aumentar a percepção de valor para conseguir aumentar o preço e acompanhar a inflação, você entra na corrida do rato. Você está cansado e as contas vão aumentando. Aí o que acontece? Conta aumenta, você está cansado. Aí você vai ser aquele médico que está brigando com o paciente no consultório. Aquele médico que está batendo boca no dia do plantão. Que está indo lá pro se liga bocão. Por quê? Porque você está cansado, precisa trabalhar mais. Porque o convênio e o plantão não acompanhou os juros, a inflação. E aí você tem que fazer o quê? O teu custo operacional aumenta, o plantão está defasado e você está cansado. Olha que loucura que vira isso aqui. Agora, se você está com a estratégia certa, trazendo o paciente o tempo inteiro. Paciente que se relacionou com você. Paciente que está desejando você. Paciente que está percebendo valor em você. E quando você aumenta o preço, ele continua pagando. O que que vai acontecer? Você vai ter uma qualidade de vida boa, cobrando a altura do que você quer. E à medida que você for cansando, você vai redesenhando o teu atendimento. E é isso que a gente faz. Então, ou seja, não está no VXR hoje é você querer ir de contra a correnteza. É falar assim, não, eu quero continuar aqui no meu plantão mesmo, eu quero continuar no convênio, eu tô aqui no interior, tá tranquilo, só tem eu. Não, aí, ó, tem uma cidade que eu lembro chamada Irecê. Até 2019 só tinha um vascular. Acho que hoje lá tem 8 vasculares. Só em uma tacada chegou 4. Que eu lembro que o impacto foi grande lá na região. Então, assim, hoje, se você ficar parado sem estratégia, por mais que esteja bom, vai chegar a concorrência. E se chega um concorrente aluno do VXR, bagunça o sistema. E o que estava fácil para você começa a ficar difícil. E aí você vai ter que correr mais rápido. Agora imagine se você já se prepara para isso e vai dando all-in o tempo inteiro. Acabou, tá dominado. Parabéns, ó.
você vai ver como a pediatria vai mudar a sua vida. Você vai ter uma outra visão da pediatria agora. E Ingrid, graças a Deus, né, Ingrid? Tu vascular, tu tá com dúvida, esquece. Ó, lembra, Ingrid, eu vou lembrar do nome de Ingrid aqui. Tu vai me agradecer pro resto da tua vida. Escreve o que eu tô te falando. Esteja nas aulas, tudo que eu te disser, você faça e depois você vai me agradecer pro resto da vida por ter entrado. Parabéns, show. Tem dermato aí, né? Lisandra é uma das nossas alunas. Ela vai entrar aí para dar um depoimento para vocês entenderem o quanto a estruturação mental aumenta o teu faturamento. Parabéns, Francisco Felinto, que entrou. De que especialidade? Bota a especialidade aí, Francisco. Gente, vai ser o melhor investimento da vida de vocês. Vocês vão me dizer depois. Eu lembro de Oswaldo. Oswaldo ficou, ó, 5 meses. A Oswaldo assistia minha live, todo domingo. E cada live que ele assistia, ele falava assim: caralho, esse maluco sabe mesmo, velho. Por quê? Porque até quem assiste minha live ganha. Tem uma live que eu faço aí que se você aplicar é loucura. Porque eu entrego. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque eu vivo isso. Então, por isso que quando você aplica o que eu ensino, é muito louco. Porque você fala assim, e dá certo mesmo. Essa porra tá dando lógica. Por quê? Porque você começa a abrir tua cabeça e fala assim, rapaz, eu nunca tinha visto isso. Essa ideia que eu falei ontem do PDA, velho, aquilo ali foi louco. Tem uma aluna minha chamada Nádia, aquela neurologista, até falei isso ontem. Nádia não conseguia fazer um vídeo. Ela nunca tinha feito um vídeo na vida dela. O primeiro vídeo de Nádia saiu top. Ela falou assim, rapaz, essa ferramenta é foda mesmo. Porque é isso, quando você vai jogar o jogo com as estratégias, fica muito mais simples. E as coisas começam a acontecer mais rápido. Então, não tenho que ter dúvida. Lisandro aí? Olha que interessante, ó. Lisandra, ela trabalha com a parte de harmonização facial. E Lisandra vivia uma fase que ela ficava dependendo de filmmaker para fazer o vídeo dela. Então ela só postava depois que fizesse a gravação para postar. Ela estava indo para o consultório, ela disse que não indicava tratamento porque ela ficava insegura de cobrar o preço alto. Agora ela vai falar para vocês o que está acontecendo com a vida dela depois que ela entrou aí no VXR. Boa noite, Boa noite, Lisandra. galera. Tudo bom? Pronto. Minha Tudo bom? experiência Lisandra, eu antes. queria que você contasse um pouquinho de forma direta, porque tem duas dermatos aí que tá com dúvida. Eu queria que você mostrasse o que que o VXR fez com tu em relação ao marketing digital e o que é que essa estratégia do marketing digital está impactando no teu consultório. Bom, com relação exatamente ao marketing, eu era essa pessoa, né? Esperava o vídeo perfeito para postar, porque eu achava que era isso que ia conectar. Sendo que isso tinha uma janela de muito tempo, e é muito melhor que eu tenha essa exposição diária ao meu paciente em um vídeo caseiro do que um vídeo a cada 15 dias no meu feed todo bonitinho. Então, essa constância que Rafa cobra, né? É até o grupo em si. O ambiente vai cobrar, vocês vão ver quando vocês vão se sentir mais motivados a fazer. Mudou totalmente a minha curva e meu posicionamento na internet. Perfeito. Hoje, quando um paciente senta na tua frente utilizando a metodologia DV, como é que tu sente, qual é a tua segurança para isso? Qual é a tua taxa de conversão hoje e como era a tua taxa de conversão antes nos pacientes que sentavam no teu consultório? Hoje eu consigo passar um plano completo, pensando que todo paciente merece ter a sua melhor versão. E ainda assim, isso aumentou muito, né? O faturamento final do mês e consegui ter uma conversão de 90% dos meus pacientes. Porque antes eu tinha muito receio, né? A gente acaba querendo ou não, julgando o paciente, achando que ele não vai ter condições de finalizar aquele tratamento que vai dar 20 a 30 mil. Por isso, eu não passava o plano completo. E hoje, independente de quem seja, eu passo o plano completo de uma forma que eu consegui racionalizar isso para não me perder. E isso tudo eu aprendi no VXR. Porque até que eu quisesse passar o plano completo, eu não sabia o norte. Eu não tinha muita noção de como é que eu estruturaria isso. Até para que fique claro para o paciente também. Então, no VXR, eu consegui abrir minha mente e está fluindo, graças a Deus, muito bem nosso plano aí. Isso é muito doido para quem as dermatos estão assistindo aí, porque o que acontece, ó? Quando a gente pega um paciente que vai estruturar a face, a gente pensa assim, porra, mas eu vou fazer o Botox, eu vou fazer isso, mas se eu começar a botar tudo isso, vai ficar caro, o paciente não paga. Ele paga. Porque no final das contas, a pessoa, ela, primeiro, tem as dores dela, e quando você mostra o teu lado, teu olhar técnico e apresenta isso para ela, e constrói um plano com a metodologia que eu criei para dermato, que é estruturar esse plano em ordem cronológica, para que esse paciente entenda o passo a passo como vai ser feito, isso clarifica na cabeça dele como é que vai ser feito e o resultado que vai ser atingido. Por quê?
Porque a gente trabalha em cima de estruturar o que vai projetar no futuro da cabeça dele. Porque as pessoas compram pela emoção. Então, o método, em cima da metodologia HIT, que é como a gente faz no módulo de vendas, vai te ajudar a estruturar isso. Porque na questão de Lisandra, ela já tinha habilidade técnica. Ela não sabia apenas como apresentar essa técnica de uma forma que o paciente se conectasse tanto e fechasse. Hoje, todo paciente que senta em Lisandra, vou dizer todo, né? Mas 90% converte. A gente tem tudo de dados. Eu sempre trabalho com dados. Nada do meu aqui é que eu acho. Tudo é dados. Se você, quando estiver no presencial com a gente lá, a gente vai mostrar os dados da clínica, você vai ver que eu tenho métrica para tudo. Taxa de conversão, qual é o mês do ano que eu vendo mais, por que que eu vendo menos, como é que funciona, tudo é métrica. Então, esse ano a gente vai crescer 35% em relação a 2025. E para isso eu tenho métricas pautadas para cada estratégia ser fundamentada para a gente crescer isso. O ano passado a gente cresceu 32% em relação a 2024. Então a gente sempre está crescendo porque a gente tem dados para analisar e para que as estratégias sejam muito bem feitas. Então é por isso que quando eu mando o aluno fazer tal coisa, ele faz, o resultado acontece. É notório. Ô, Rafa, e só mais um adendo, né? Porque eu lembro que quando eu Tem fui mais, buscar hein? uma pós para fazer, eu me preocupei muito em buscar a melhor pós do Brasil para que eu me capacitasse tecnicamente para os meus pacientes. E eu não tinha, né, o cuidado de saber como mostrar isso para os meus pacientes. Porque para o paciente sentar no meu consultório e eu mostrar para ele que meu trabalho é bom, primeiro ele tem que me achar. Para depois que ele sentar, eu saber passar meu plano, tipo assim, eu conseguir vender para ele. Então, tudo isso eu não aprendi na pós nem na faculdade. E hoje eu falo, né, que se eu conhecesse o VXR antes e depois, consecutivamente, você vai querer mais e você vai passar para mentoria, vai passar por norte, eu não estaria perdida. Inclusive, não precisaria nem da pós, né? Porque a pós deu uma capacidade técnica, mas nem na minha faculdade, nem na minha pós, eu soube passar isso para meus pacientes. E aí que tá a chave. Não adianta você saber, você não saber como o paciente te encontrar, você não saber vender quando o paciente aparece. E isso para mim foi o que mudou tanto meu faturamento quanto minha vida, me libertou dos plantões. E aí, e muda todo o estilo de vida. Porque vocês vão sempre querer Show. mais. Top. Obrigado. Ninguém tem que fazer. Só entender o que é caro, né? Porque a partir do momento que ele investe nisso, ele tem um retorno muito rápido, isso se torna praticamente irrelevante, né? Não, isso é irrelevante. R$ 300 é irrelevante. Se você leva em consideração a parcela, que fala assim, pô, mas não tenho R$ 3.000. Entenda, Rafael, mas quando eu fiz o cálculo aqui, ó, se eu pagar à vista é 297. Se eu pagar aqui, vai dar mais ou menos 3.600. Mas você tem que entender o seguinte, ó. Quando eu penso em juros para investir em um passivo, a lógica é uma lógica. Quando eu pago uns juros para investir em um ativo que vai me dar um ROI superior até o próprio valor da parcela, é irrisório, não tem que fazer cálculo. Quando você faz cálculo de ativo é uma coisa. Quando você faz cálculo de passivo, Rafael, eu não sei que de achar ativo é passivo. Ativo é quando você investe em algo que vai te dar retorno financeiro. Passivo é algo que você investe que não vai te dar retorno financeiro. É apenas um retorno emocional. Aqui eu estou te dando um retorno financeiro e emocional, porque vai impactar na vida da tua família. Ponto. Então não tem o que ter dúvida. Beleza? Sim. Silmara, manda tua dúvida. Por que que você ainda não entrou? É só mandar assim, Rafael, a minha objeção é essa. Eu tô querendo clicar aqui, mas eu tô com essa dúvida. Manda e a gente se explica. Gente, Renan, Simara, que tá todo mundo aí ainda. Qual é a dúvida de vocês? O que é que tá impedindo vocês de tomar a decisão de entrar? A Inásia. Vai lá, manda. Rafael, minha dúvida é essa. Ah, a minha objeção é essa. Quebra aí. Se você quebrar, eu entro. Esse é o jogo. Pra você me testar, né? Minha capacidade de vender pra você. Aqui você tá aprendendo a vender. Vamos lá. O que é que o VXR? Quais são as alavancas do VXR e como é que ela vai trabalhar com a gente, tá bom? Ontem eu falei de marketing, vamos lá, marketing, gestão e vendas. Marketing, para que que ele serve? Ó, para aumentar a minha visibilidade. Perfeito? Então, o que que a internet faz? Ela faz um bocado de gente me achar. Só que como adianta a pessoa me ver? Não. A forma como essa pessoa me vê vai determinar a percepção que ela vai ter sobre mim. Então, esse é o ponto. Então, o VXR, ele vai te ajudar a construir a forma como a pessoa te vê.
te ajudando na comunicação, te ajudando na narrativa, te ajudando na intencionalidade. A estratégia de constância, aí lá do VXR você vai aprender um negócio que eu falo assim, ó. Stories, Reels. Como é que eu produzo o conteúdo de Stories? Então eu vou te ensinar uma rotina de Stories. Como é que eu produzo conteúdo de Reels? Eu vou te ensinar uma rotina de Reels. O Reels a gente tinha chamado 2 para um. Você vai aprender lá no VXR o que é esse 2 para um. Perfeito? E aqui você vai aprender como é que você cria o enredo dos Stories. Então aqui eu vou te ensinar como é que você se comunica. Aqui eu vou te ensinar como é que você estrutura a tua rotina digital. E lá eu vou te ensinar uma coisa que eu nunca vi ninguém ensinar, que é como fazer a live. Eu nem tinha falado isso pra vocês. Tem uma aula dentro do VXR que eu ensino como fazer live. Rafael, eu não quero fazer live. A live vai te dar autoconfiança de lidar com frustração, autoconfiança de enfrentar desafios. E lá eu vou dar uma aula te explicando no detalhe qual é o impacto da live na tua carreira profissional. Então, ou seja, isso que a gente vai te ensinar no marketing. Na gestão, o que é que acontece? É o que Lisandra falava. Eu atendi o paciente, mas a forma como eu raciocinava a minha consulta não dava a conversão que dava antes, que tá dando hoje. Por quê? Porque quando você tá fazendo, a gente fez faculdade, a gente apresentou lá no Porto como é que faz uma anamnese. Só que eu vou te ensinar a nova anamnese, que é o ODV, que é um modelo de consulta que vai criar um script. Ah, Rafael, você vai ensinar uma consulta engessada? Não, não, não. Eu vou te dar um roteiro para você pegar a tua especialidade e colocar dentro desse roteiro. E dentro desse roteiro, você ficar seguro. Porque entenda, ó, a segurança vende. Eu canso de receber paciente, por isso que eu falei com o Ingrid para entrar. Eu canso de receber paciente lá na clínica e falar assim: ah, doutor, eu passei no outro médico, mas não senti segurança. Não sei, a forma como ele fala, parece que ele estava meio inseguro. Isso tem estratégia. A metodologia ODV é que fez Lisandra ter uma taxa de conversão de 90%. A metodologia ODV, como o Oswaldo falou, foi o que fez ele estruturar de uma forma que o paciente hoje sai e fecha com ele. Por quê? Porque existe uma forma de você construir confiança em você para transmitir essa confiança para o paciente que senta na tua frente. Então, ou seja, na gestão, eu vou te ensinar algo que é inédito. Eu nunca vi um médico que é bom vendedor ensinar para as pessoas como é que ele faz para vender mais na consulta. Então, ou seja, aqui eu vou te estudar isso. E aqui, gente, para mim, é o maior gargalo da medicina, que é vendas. Ou seja, o médico, o meu sonho quando terminou era aprender como é que fazia um plano de tratamento. Eu não tinha noção nenhuma, ninguém ensinava. Fiz alguns cursos, a galera só ensinava o técnico e eu voltava sempre com essa dor. Como é que eu faço para organizar as ideias técnicas que eu tenho para passar para esse paciente segurança para ele decidir fazer uma cirurgia ou um procedimento comigo? Então, ou seja, dentro do módulo de vendas, a gente vai te ensinar cada detalhe desse. Como é que eu apresento, por exemplo, Ronald, como é que ele apresentava a cirurgia de catarata dele? Como é que eu apresento um plano de tratamento neurovascular? Como é que eu crio um protocolo de reposição hormonal para a mulher na menopausa? Então, dentro do módulo de vendas, a gente vai construir essas estratégias para que você se fundamente, para que com essa fundamentação você ensine a secretária da clínica, para que com essa fundamentação você tenha estrutura para passar segurança na hora que o paciente sentar na tua frente, porque segurança vende. Perfeito? Então, isso aqui, ó, eu nunca vi um médico ensinar vendas para outro médico. E aqui você vai ver a doideira que é esse módulo. E esse presencial, para mim, é uma doideira. Perfeito, parabéns, Ryan. Rapaz, você vai pirar com esse presencial aqui, viu? Então, parabéns. Tá vendo? Ó, uma aluna entendeu o impacto, ela tá comprando para ter acesso ao presencial e ganhar essa ruma de coisa aqui. Que eu nem sei se a gente deu outra vez que ela entrou. Sim. Pronto, top demais. Parabéns, Ryan, pela decisão. Esse ano a gente vai dar um passo diferente para ela aí. Show! Estão vindo da presencial, que elas estão perguntando ainda. Ainda dá? Ó, Ingrid e Fabiana, se vocês entrarem agora, acho. Ah, tá. Ainda tem vaga presencial? Só tem duas vagas. Quem é que não entrou ali que a gente tá falando agora aí? Rodrigo Medeiros, Silmara Machado, aí nada. Gente, vocês estão dando uma sorte que ainda tem a vaga ainda pro presencial. Só tem duas vagas. Vamos lá, eu vou fazer uma doideira aqui. Todos que tiverem aqui agora que comprar, eu vou dar o ingresso presencial. Pronto, acabou. Era só 15. A galera que tá aqui agora porque quer.
Ninguém tá aqui até agora para ver o oba-oba. Ó, independente, todos que estão em agora, que assim que eu encerrar aqui não tem mais ingresso presencial. Todos que tomarem a decisão agora, independente de passar de 15, vai ter o evento presencial. Acabou. Se tiver dúvida, manda, tá bom? Assim que eu acabar aqui, não tem mais evento presencial, vai ter que pagar 3 mil reais se quiser assistir depois. Ou seja, você vai ter que pagar o VXR normal, não vai ter a oportunidade de ter essas coisas e ainda vai perder um ingresso de 3 mil reais, que vai ser a pancada. Pra mim, o melhor, tudo aqui é bom, mas o presencial pra mim vai ser a loucura, vai ser avassalador o presencial. É Fabio. Diz que ela é dermato, de ultrassonografia, alguma coisa assim. Dermato. Ó, A que faz ultrassom dermatológico. Ela é radiologista, não? Acho que é de Salvador essa menina. Ah, ela faz ultrassom. Quem é a pediatra que tá tirando dúvida? Rapaz, ó, eu trouxe uma prova social da pediatria aqui mostrando que o que eu desenhei no modelo de negócio para pediatria foi um negócio tão doido que fez em um ano a pessoa abrir um consultório particular. Quem é que não entrou ainda aí? Os dois usuários do Zoom aí, quem é? que já entrou. Bora. Rapaz, eu dei a louca aqui, eu tô dando ingresso presencial para todo mundo que comprar agora. Quem tá assistindo aí, não pensa. Vocês vão se arrepender pro resto da vida. E assim, ó, como eu sempre falo, o meu papo é reto, não faz curva. O meu filho já sabe disso. Então, assim, acabou, acabou. Ah, amanhã, Rafael, eu decidi. Não, perdeu, já é. Então, ou seja, não comprar agora, você só perde. Você perde a oportunidade de construir uma carreira de sucesso. Você perde a oportunidade de estar presencialmente comigo, que eu vou, vai ser doideira. Eu vou falar só de modelo de negócio na medicina. Perde a oportunidade de ter um curso de edição de vídeo que você vai estar lá no consultório, terminou, vai lá, assiste uma aula, 2 minutos, já aplica, começa a fazer vídeo com legenda, com velocidade. Não tenho o que pensar. Esse guia prático de secretária aqui, você tá doido. Vai ter double check, vai ter tudo lá dentro. Aula de gestão de tráfego, porrada. Com o meu gestor de tráfego, inclusive. Ninguém tem mais dúvida. Então, meus amigos, Isso até domingo. vamos lá, deixa eu explicar agora. Ó, eu vou botar aqui o que vai acontecer, tá bom? O ingresso presencial, tchau, perdeu. Quem não comprou aqui agora, não tem mais ingresso presencial. Beleza? Quem comprar hoje até meia-noite, ó, cadê? Volta lá. Até hoje, meia-noite, o ingresso presencial já não tem, tá certo? Então, quem comprar até meia-noite vai ter acesso a essas coisas. Vai pagar o mesmo preço aqui, 12 de 309. Beleza? Até hoje, meia-noite. Ingresso presencial já não tem, tá certo? Perdeu. Se ainda dá tempo, até esse vídeo desligar, se você comprar, você leva o presencial. Se não, já era. Passa. Para quem comprar até domingo, vai pagar, não vai pagar mais o preço de hoje, vai pagar 347, certo? Que pode dividir lá no Hotmart. Depois de domingo, preço normal, R$ 7.900. Perfeito? Aí. Aí, a partir de hoje, meia-noite, já só vai ganhar aqui o curso de edição de vídeo e o tráfego pago. De secretária, já também não vai. Não tem que ter dúvida. É para entrar logo. Se a secretária investe, É, exato. Foi o que eu falei na aula hoje, né? Inclusive. Vamos lá. Dole uma, dole duas, dole três. Alguém tá com dúvida de entrar, porque assim que eu desligar, não tem mais o. Como é que fala? O ingresso presencial. Perfeito? Então, assim, se tá com dúvida, entra. Porque depois que eu desligar aqui, não adianta mandar mensagem, não, é porque eu tomei a decisão, não tem mais ingresso. Perfeito? Alguém falou alguma coisa aí? Então, muito obrigado pela presença. Excelente noite para todos vocês. Tenho certeza que o que eu entreguei aqui nesses 2 dias já muda a sua vida, né? Se você não teve a coragem de investir R$ 300 por mês, né? Que talvez seja muito dinheiro para você, pega pelo menos as 2 aulas aqui, aplica. A aula de ontem, se você aplicar, eu tenho certeza que você vai aumentar o número de pessoas que vão ligar para sua clínica, tá bom? Tenho certeza que se você ficou aqui nos 2 dias é porque você não está satisfeito com a tua carreira profissional. Eu tenho certeza que você quer mudanças, mas como eu botei naquele slide, mudança sem decisão e sem ação é apenas a vontade. E de vontade o mundo está cheio, né? Tem um dado que fala que 88% das pessoas que decidem algo, elas não conseguem terminar e elas não conseguem nem fazer. É por isso que tem muita gente querendo, mas tem muita gente fazendo acontecer.
Porque sucesso é decisão mais ação. Então, parabéns por estar aqui. Pega o que você aprendeu aqui de graça, com a dedicação do teu tempo, aplica, que eu te dou certeza que você vai falar assim, rapaz, esse maluco aí falou a verdade e o resultado está acontecendo. Para os que entraram, parabéns pela decisão. Tenha certeza que a vida de vocês vai mudar a partir de agora. Perfeito? E aos que tiveram a oportunidade de ganhar o ingresso presencial, vocês vão ver a loucura que vai ser nesse evento presencial. Se ele lembrar do Instagram, fala que ele já ganhou lá no Instagram, porque ele foi o primeiro a comprar, inclusive. Pronto, os 5 primeiros ganhou lá no Instagram. A gente vai mandar mensagem para todo mundo, tá bom? Os 5 primeiros que ganharam lá no Instagram, a gente vai fazer um Zoom com vocês. Os 15 primeiros aí ganharam o ingresso. Vou fazer mais uma pergunta. Você ainda tá na dúvida e quer entrar, porque quando desligar aqui não tem mais ingresso, tá bom? Então, ou seja, quem comprar agora vai ter o ingresso. Quando a gente... Quem comprou? Foi o doutor, comprou. Braulio comprou, parabéns, Braulio, você ganhou o ingresso, tá bom? Alguém mais, né, vai ter a coragem de tomar uma decisão que vai mudar a tua vida? Porque, né, na hora do vamos ver, amarelar e, mais uma vez, quando a aula fechar aqui, não tem mais ingresso, tá bom? Não tem mais o que fazer. Então vê aí quem tá aí ainda que não comprou, pra dar essa oportunidade aí. E se tá na dúvida, manda mensagem. E Naisa. Silmara Machado e Náisia, clica e não perde a oportunidade. Se tiver executando, fala, Rafael, segura aí, não desliga não, para não perder esse ingresso. Já acusa no chat pra gente poder saber. É, acusa, porque na hora que eu desligar, não adianta, eu tava comprando. Não. Se tiver comprando aí, avisa, ó, estou comprando. Porque eu seguro aqui, porque na hora que desligar aqui, não tem mais ingresso. Silmara Machado é a pneumologista? Confirme pra gente. Ó, Silmara, só pra você ter noção. Se você for pneumologista. O meu pai tentou marcar uma consulta com um excelente médico aqui de feira. Não conseguiu vaga, ele foi para Salvador por um médico que ele gostou e pagou R$ 1.000 na consulta. Talvez você esteja aí atendendo convênio para ganhar o quê? Porque não tem uma estratégia, não está na internet. Se você tiver na internet, o paciente sai de qualquer lugar. Eu dei um exemplo aqui, a paciente saiu de Natal, porque ela se conectou com meus vídeos na internet. Por quê? Porque a linguagem adequada, a comunicação adequada, a intencionalidade adequada e um tráfego adequado para fazer chegar até ela lá em Natal. Ela pegou um avião, veio para Salvador, fez translado, veio, saiu daqui, ainda fez um vídeo ainda, me agradecendo, postou no Instagram dela. Estratégia. Emergência pediátrica e psiquiatria infantil. Se for, não tem nem o que pensar. Então é isso aí, né? Então, gente, excelente noite a todos vocês. Quem ganhou, se armou. Quem não entrou, dá tempo até comprar meia-noite, só não vai ter acesso mais ao ingresso. Beleza? Excelente noite, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença. Para os que não compraram e estão aqui até agora, pega os conteúdos e aplica, você tenha certeza que você vai ter resultado. Não tem erro. Te dou a certeza disso. Se tiver alguma dúvida, manda para a Mônica no privado, que ela vai orientar. Sobre o ingresso, esqueça, não tem mais jeito, tá bom? Depois, não, mas é porque eu tomei a decisão agora. Não, perdeu. Não tem mais. Até meia-noite tem a oferta. A única coisa que não vai estar na oferta até meia-noite é o ingresso, tá certo? Amanhã já tem aumento, amanhã já não é o mesmo valor e já não vai ter esses bônus tudo aí que tinha hoje, beleza? Excelente noite, fica com Deus, a gente se vê por aí. Para os que entraram, vamos me encontrar terça-feira, que a gente já tem aula ao vivo na próxima semana, terça-feira.